Olá pessoal, estamos aqui para mais um programa Conexão Céu. Como é que vocês estão? Estou aqui mais uma vez. Para quem não lembra, eu sou o Jonathan, sou o presidente da União de Mocidade da Segunda Igreja. Nós estamos aí nesse final de semana completando 60 anos de nossa mocidade e hoje estaremos fazendo um programa especial. Estamos com uma bancada diferenciada hoje, uma bancada especial por causa do nosso aniversário. Já vou passar aqui a bola para a nossa segunda secretária, que estará conosco hoje, a Maria Eduarda. Se apresente, por favor. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Eduarda. Como o Jonathan disse, eu sou a segunda secretária dos jovens da nossa igreja e estou muito feliz aqui com a oportunidade de estar participando do programa Conexão Céu com uma presença, muito especial hoje. E é isso. Nós já vou passar aqui a bola também para o pastor, nosso convidado, né? Nós convidamos aí o pastor Daniel Oliveira, que estará fazendo a ministração no domingo à noite e também na escola dominical no domingo pela manhã. Ele aceitou o nosso convite aí desde janeiro. O pastor estava aqui na virada do ano, aí eu virei pro pastor, o Daniel, pastor, eu posso chamar o pastor Daniel para o aniversário dos jovens? Aí ele, que pastor Daniel? Eu disse, pastor Daniel, filho de Teobaldo. E ele tá aí, eu disse, ali, ele ali, ó, pastor, vem cá orar. Chamou ele para encerrar a escola dominical e fiz o convite, e graças a Deus deu tudo certo, conseguimos trazer ele tá aqui conosco, vai somar com a gente aqui no programa hoje. Por favor, pastor, se apresente para quem ainda não lhe conhece. Olá pessoal, eu sou o pastor Daniel, sou filho do Teobaldo, conhecido como Inseto, né? Sou pastor ali na Igreja Congregacional do Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana do Recife, mas sou filho aqui da segunda igreja, né? Nascido e criado na segunda igreja, já corri muito por essas escadas, já estive aqui em muitos momentos ao longo da história dessa igreja, graças a Deus, né? Então, uma alegria estar de volta, né? Ter esse compromisso aí marcado aí desde janeiro, virado do ano, a gente já recebe um convite desse. E com muita alegria a gente agradece a confiança, né? Estamos aqui hoje para somar e aprender um pouco mais juntos. E aí nós, para começar o nosso bate-papo, nós vamos já adiantar aqui com o pastor. E para quem não conhece, para quem não viu, o nosso tema é servindo ao Senhor com alegria. E uma das coisas que eu pensei, né, quando eu convidei o pastor, até quando eu falei para ele, ó, o senhor vai dar aula na escola dominical para os jovens, falar da dificuldade de ser um pastor jovem e tal. E aí, para começar esse bate-papo, nós vamos começar falando sobre o início da trajetória, né? Aí, queria saber se o senhor sempre quis ser pastor ou se aconteceu assim, um estalo de um dia para a noite, ou se o senhor foi percebendo com o tempo. Conta aí para nós como é a sua história no seu chamado. Nunca quis. Na verdade, desde pequenininho, minha mãe dizia que eu era para ser pastor, minha irmã missionária. Ela não foi missionária, mas ela ainda está até agora. Mas eu nunca queria, sempre que falava, nunca queria, nunca queria. Quando foi na adolescência, que na verdade eu só passei um tempo afastado da igreja, né, e essa igreja orou muito por mim, por sinal. E aí a gente passou um tempo afastado e quando voltei para a igreja foi quando as coisas começaram a mudar, tanto em mim quanto também na minha compreensão de vocação, né? Eu não tinha esse entendimento de pastoral, queria trabalhar com outras coisas, até que Deus foi modificando e percebendo em mim, fazendo essa percepção que eu deveria então servir ao Senhor de forma pastoral, né, de forma a cuidar das pessoas, a ensinar a palavra. Foi um período também de muita mudança, né? Eu chamava alguns adolescentes da época comigo, voltei acho que era com uns 15, 16 anos, a gente tinha que ler a Bíblia, estudar a palavra e buscava ali, estar o tempo todo aprendendo mais. Então isso acabou trazendo esse sentimento em mim, né, de mudar e ajudar outras pessoas a mudar. Tinha uma compreensão de que eu era muito perturbado, quem me conhece sabe disso. Se Deus me mudou, Ele pode mudar qualquer um, né? Então, esse entendimento, ele cresceu muito em mim, foi quando o Senhor ele me direcionou para o ministério pastoral, mas realmente eu nunca quis, né? Nunca foi algo que eu quis, mas também quando quis, Deus ele me fez ir me lançar esse ministério com toda a alegria, toda a dedicação possível também no período. Como foi o momento que o senhor percebeu que Deus tinha guardado aquele ministério para o senhor? Como foi esse momento? Como foi? Como se deu? Foi uma construção. Acho que em entendimento de vocação, no meu entendimento pelo menos, e a experiência que eu tive, foi de algo a ser construído. Como eu falei, eu não tinha esse desejo, nunca quis. No entanto, eu fui percebendo aos poucos
que a história da minha vida, que as coisas que eu passei, as situações que eu vivi e tudo aquilo que estava acontecendo pós a minha conversão, foi então me mostrando qual caminho eu deveria seguir e aonde o Senhor ele me queria colocar, né? Porque não acredito que seja da noite para o dia. O Senhor Deus ele vai nos moldando, nos direcionando. Os sonhos que para mim faziam sentido antes já não faziam mais sentido naqueles momentos. E aí eu começava a me perguntar, trabalhava muito na igreja, então estava sempre envolvido com as coisas do reino nesse período, né? Tudo que podia fazer eu estava fazendo. Se tinha ação social, a gente estava aqui. Se tinha teatro, a gente estava aqui. Se tinha evangelização, a gente estava aqui. Se tinha qualquer coisa, a gente estava. E aí Deus ele foi me mostrando aonde o meu coração ardia, né? Onde é que ele queria me colocar nesse sentido. Então, o envolvimento com as coisas do reino, o envolvimento com as coisas da igreja, me fez perceber aonde o Senhor ele queria me colocar, aonde o Senhor ele queria que eu trabalhasse. E aí eu fui entendendo esse cuidado com as pessoas, de estar conversando, de estar auxiliando, né? O grupo de jovens da época, na minha idade ali, uns 15, 16, 17 anos, a gente era muito unido, então era um aconselhando um outro, um cuidando do outro, estar ali conversando, olha, não é o caminho, vamos por aqui, vamos caminhar juntos, vamos orar juntos. Então, esse processo de aprendizado e compartilhar da palavra foi algo que ardeu muito em meu coração nesse período. E aí foi quando o Senhor ele foi construindo esse sentimento em mim, até que eu disse, não, de fato, estava terminando o ensino médio, já tinha tudo certo para os estudos para o Enem e tudo mais. Eu disse, não, nem quero mais fazer Enem, né? Eu quero seguir para o ministério pastoral mesmo. Minha vontade hoje é me dedicar a isso. E aí realmente foi quando o Senhor mudou. Mas foi um processo lento aí de mais ou menos, eu me converti por mais ou menos 1 ano e meio pós-conversão, que o Senhor ele foi modificando todo o meu ser, até que eu realmente entendi que a minha vida seguiria no ministério pastoral. Interessante, né? Porque eu lembro que quando a gente conversou com o pastor André, antes dele ser ordenado, né? Foi o último programa que eu fiz com ele, foi antes dele ser ordenado. E foi justamente uma das perguntas que eu fiz a ele, né? Eu disse, pastor, e aí, como é que foi pro senhor descostá-lo, assim, que o senhor descobriu? E ele comentou justamente essa questão, né, da fase da adolescência, juventude, de você, dessas coisas assim, de Deus ir mudando o pensamento, de você ir vendo que realmente o lado que você iria e tal. E ele disse que também com a chegada do pastor Washington Daniel aqui, ele disse que isso, ele começou a incentivar mais a André a buscar, a aprender, não sei o que e tal. E aí foi uma ajuda a mais para ele, né? Acredito que no caso do senhor também teve essa pessoa que chegou que te adotou, né? Para dizer assim, ó, vamos, o caminho é isso aqui, vamos comigo aqui, vamos que eu vou lhe ajudar. Acredito que a gente sempre tem essas bênçãos que chegam pra gente, né? Quando eu cheguei na igreja, comentei com alguém esses dias que nenhum culto que a gente foi lá em Nova Esperança. Cheguei lá, acho que foi o pastor Roberto. Começou a cantar, sem instrumento, sem nada. Eu, rapaz, tanta gente aqui, ninguém toca um violão. Eu vou aprender a tocar. Aí ganhei um violão. Aí os meninos daqui chegaram junto. Pastor André, Williams Bubu, os meninos agora mais recentes, Danilo, Paulinho, Jeter, chegaram junto e foram me ensinando. E é assim, é uma coisa que marca a vida da gente, alguém que chega e não dá esse apoio. Eu queria saber, né? Fugindo aqui um pouco do nosso roteiro, se o senhor teve, assim, essa pessoa que chegou, que lhe ajudou, que na hora que o senhor pensou em desistir, ela disse, não, vamos orar, vai dar certo. Tá difícil, eu sei que tá difícil, mas nós vamos chegar lá. Rapaz, é interessante, porque no momento inicial foi um período de muitas coisas inesperadas e muitas coisas estranhas. Eu olhando para trás hoje, especialmente, com certa maturidade da caminhada, não tanta, mas com certa maturidade da caminhada. Quando nesse período, teve duas pessoas que me influenciaram bastante, que eram os meus professores da sala dos adolescentes, nesse período adolescentes e jovens. Eu acho que era Valdeir e Mário. Eles eram os professores da turma, e eu gostava muito, eles dando aula, a gente perguntava, tinha uma fala de que os dois falavam muito, mas especialmente Valdeir falava muito, que era a questão, olha, sejam como bereanos, sejam como os bereanos, né? Vocês têm que ir na palavra, vocês têm que estudar, tudo que vocês ouvem aqui, vocês estudam. Então eles falavam muito isso, e a gente ficava naquela, meu Deus, realmente, tenho que ir lá na palavra, tenho que saber se está sendo dito é isso aqui mesmo. A questão das pregações, o pastor Daniel, nunca esqueço, teve uma vez que
Nesse dia eu era inocente, tá? Outras vezes não. A gente tava no acampamento também e a gente foi para um acampamento e aí os meninos estavam, a gente fez aquele círculozinho de barracas e aí o pessoal tava perturbando e eu tava dormindo. Nesse dia eu era inocente. Nesse dia. E aí o pastor Daniel ouviu, o pessoal achou que era eu e Mateus, aí a gente, Mateus, Daniel, pega aí, levanta, pega a Bíblia e vamos caminhar. Aí vamos, tá certo. A gente andou tanto até a porteira da chácara que a gente foi pro retiro, meu Deus do céu, morrendo de sono. Mas tá bom, caminhei, despertei, eu comecei a conversar com o pastor Daniel, fiz algumas perguntas, né? Acho que uma das marcas minhas, pelo menos do meu ministério, foi um sentimento de não merecimento. Não achava que eu era digno de estar ali. E aí eu conversava com o pastor, é possível que Deus ele perdoe, é possível haver essa real transformação, as novas oportunidades. E essas conversas, né, esses momentos especiais, eles marcaram muito. Então teve o pastor, teve a questão dos dois, mas teve um que para mim é inusitado, que foi o seguinte, eu nesse período eu fui morar em Salvador, né, que minha mãe, ela queria que eu fizesse primeiro uma faculdade para depois ir para o seminário, né? Ela não queria que eu não deixasse ser pastor, ela só queria que eu fizesse uma faculdade antes, um emprego, uma segurança, mas depois isso mudou. E eu quero contar essas duas histórias, para mim foram muito inusitadas. A primeira foi que não tinha igreja perto, e aí eu precisava de uma igreja, eu queria, nessa época eu queria participar de tudo, a igreja mais perto que tinha era uma bola de neve. Então assim, era novo, não tinha uma cabeça muito formada doutrinariamente falando, e comecei a ir algumas vezes para lá. Eu nunca esqueço, numa reunião de oração, a irmãzinha virou para mim, estava lá, eu não conhecia ninguém, estava novo em Salvador, tinha pouco tempo, acho que tinha 2 meses, estava lá, uma irmãzinha da igreja virou para mim, olha, você toca algum instrumento? Eu tinha acabado de sair daqui, a gente estava aprendendo bateria, que estava se formando um grupo de louvor dos adolescentes da época. Aí eu estava aprendendo bateria na época, aí você toca algum instrumento? Porque o senhor me falou, ele disse que queria você lá no púlpito. Eu acho que é para você tocar. Aí eu, puxa, rapaz, cheguei em casa e falei, vou voltar para estudar bateria e tudo. Acho que não, era bateria. Mas, e já tinha certeza do ministério, mas nunca, na época eu não pensei nisso. Aí depois de um tempo, minha mãe que queria que eu fizesse faculdade, apareceu um rapaz, nada, ela foi pro almoço, no horário do intervalo do trabalho, e um rapaz do shopping falou com ela, olha, sabe, o seu filho está estudando para Enem, tem essas revistas aqui para ele estudar, não sei o que. Ela, na verdade ele não quer estudar para Enem não, não quer fazer faculdade não, ele quer fazer teologia, porque ele quer ser pastor. Aí o cara nem conhecia ela. E por que você está atrapalhando o ministério dele? Por quê? Aí ela, depois de conversar com ele, disse, não, se Deus colocou ele para ser isso, não tem que ele fazer outra coisa. Deus sustenta, Deus de fato vai prover as necessidades. Se ele precisar sofrer, Deus também vai estar permitindo que ele sofra para ele aprender e tudo. Aí ela terminou de conversar com ele, teve o Daniel, me ligou, Daniel, você vai fazer faculdade mesmo? Eu disse, porque a senhora quer. Por quê? Então, não, só porque a senhora quer. Eu, quando terminar, eu simplesmente vou para o seminário. Não tenho dúvida, não vou nem exercer, eu vou direto para o seminário. Aí ela, então, vamos nos organizar porque você vai para o seminário. E aí foi bem interessante, depois disso, isso ainda lembro que foi no mês de junho, e aí eu disse que queria fazer seminário em um seminário teológico congregacional. Então só tinham 2, um em Recife e um em Rio de Janeiro. O do Recife estava fechado, pelo menos a gente achava isso. E o de Rio de Janeiro estava tudo certo para ir para lá. Já tinha falado com o reitor de lá, já tinha conversado e tinha visto isso. Só que aí uma semana, ou foram 2 semanas depois, a doutora Joyce Clayton ela veio para aqui, para Juazeiro, um evento com as mulheres, e meu pai estava lá. E a doutora Joyce, olha, por sinal, o internato do Recife reabriu. Aí eu, reabriu, meu pai, ó Daniel, o internato do Recife reabriu, você não precisa ir para o Rio não, se quiser tem aqui, Recife fica mais perto. Eu, oxe, tá certo. Na outra semana a gente já ligou para o reitor, né? Aí tem outra questão que eu tinha que ser batizado, e tive que ser batizado às pressas, que eu não era batizado ainda. Aí teve todo o conselho aqui com os oficiais da igreja, todo o processo, porque tinha que ser naquele curto período de tempo. Aí foi no mês de julho, dia 29 de julho agora, faz 14 anos que eu saí daqui e fui para lá. Então, assim, foram momentos que eu digo, meu Deus, foi muita coisa inusitada. Foi realmente o Senhor direcionando e colocando pessoas ali, ou para dar a força e dizer, não, isso é realmente isso que você quer, vá, como também direcionar aquilo que a gente planejou. E não foi realmente como a gente planejou, mas foi como Deus quis. E aí eu fui para Recife e fiquei por lá. Teve algum momento que o senhor teve alguma dúvida sobre esse chamado? Ficou com medo de alguma coisa? Tiveram vários momentos com relação a isso, né? Que, assim, tem coisas que a gente passa que é muito pessoal, que pouca gente sabe. Mas, por exemplo, a própria ida ao seminário, hoje eu vejo que foi de Deus por muitos fatores. Mas tem alguns momentos marcantes. Por exemplo, pouco antes de terminar o seminário, no seminário a gente vê
e sabe de muitas histórias e passa por muitas coisas. E aí foi um período onde eu tive que enfrentar um processo muito doloroso, finalizando o seminário, que foi com relação à depressão, um período ali. Estava terminando e tudo, mas fui muito ferido por muitas coisas que vivi, que soube. E aí foi alguns processos ali muito difíceis. Eu perguntava se era isso mesmo. Apesar que, na verdade, como eu disse, acho que a marca minha não era a certeza de que o meu ministério é esse, mas se eu merecia aquele ministério. E aí teve esse momento que foi muito marcante, foi um momento, porque assim que eu terminei o seminário, eu tinha feito o Enem no ano anterior, porque eu pensei, não, vou terminar o seminário e agora eu vou para a faculdade para dar um auxílio caso a igreja precise, não porque eu preciso fazer alguma coisa, mas se a igreja precisar, o exame da profissão foi. Mas foi um processo muito doloroso, né? Teve outros, né? Eu passei por algumas igrejas, eu estagiei em 3 igrejas e estive dando suporte em uma até que eu cheguei, e fui pastor auxiliar em outra até que eu cheguei na igreja que eu estou hoje, a Igreja do Cabo. E assim, a gente vê muita coisa, né? E tem momentos que marcam muito a gente, de momentos de dores, de dissermos, Senhor, realmente é para eu estar aqui, mas sempre teve essa convicção. O meu ministério, de fato, é isso. As dores vinham, as dificuldades elas vinham, teve outros momentos em que a depressão ela apareceu, de ter que enfrentar esse mal ali e não poder parar, que eu acho que é uma das coisas que pouca gente sabe. O ministério pastoral é um sofrimento sozinho. A gente não consegue nem tem essa possibilidade de abertura sobre os nossos sofrimentos com outras pessoas. Foi quando eu aprendi aprendi na marra que pastores precisam ser pastoreados. Porque senão a gente acaba, de fato, desanimando e não consegue mais desenvolver o ministério de forma correta. Passei por isso, passei por essas dificuldades. Pouco antes de ir para a Igreja do Cabo, acho que um ano e pouco antes de ir para o Cabo, também teve um momento assim, em que eu me perguntava, Senhor, é isso que eu quero para a minha vida mesmo, eu mereço, e me senti que não merecia estar ali. Tinha momentos que a gente saía, pregava e terminava, falava com os irmãos da igreja, corria para o banheiro simplesmente para desabar em lágrimas, porque a gente não se sente capaz. Gente, meu Deus, eu não mereço. De fato, não olhar para trás, olhar para a tua graça na minha vida, eu não sei se vale a pena o Senhor acreditar em mim quando muitas vezes nem eu acredito. Mas tudo isso a gente foi fazendo e foi lidando com essa realidade. E Deus, ele confirmando, né, com pessoas, muitas vezes. Recentemente foi no início do ano, a gente passou um momento difícil lá na igreja. E aí, nunca esqueço, a criancinha, um Renanzinho, que é o filho de um casal da igreja, que é de baianos, mas foram morar lá, perto. Aí, do nada, ele chegou, pastor, uma carta para um senhor. Acho que ele tem uns 8 anos, 7 anos. O Renanzinho tá certo, eu guardei a carta, botei na Bíblia. Quando chega em casa, aí a carta, pastor, muito senhor, o senhor sempre vai ser o meu amigãozão. Não deixe seu ministério, porque é muito importante pra gente. Cara, eu cheguei no quarto, no escritório, eu fiquei, não. Aí, Senhor, muito obrigado, desabei em lágrimas. Eu disse, não, Senhor, muito obrigado, porque assim, não mereço, mas a tua graça basta. E aí, são esses momentos que a gente fica vendo que o Deus, ele vai trabalhando. Tem as dores, mas a forma de lidar muda muitas vezes, mas Deus, ele acaba confirmando esses processos com pessoas, com irmãos, com crianças, e é realmente maravilhoso. Vou até aproveitar aí essa última fala do pastor para a gente fazer uma pergunta aqui, né, que é até o do nosso tema. Aproveitar que o pastor estava falando aí sobre vai aprendendo a lidar com essas coisas que acontecem, para saber o que significa para o Senhor servir com alegria. Servir com alegria, para mim, é ter uma convicção de quem nós somos. Eu não consigo, biblicamente, acreditar que um cristão ele consegue servir com alegria se ele não entender por que ele serve. Quando a gente entende que servir ao reino é privilégio e não algo pessoal, não na questão porque é meu talento, porque é minha capacidade, mas é porque eu não merecia nada, eu merecia o inferno, mas ainda assim o Senhor me salvou. A gente entende que servir é o maior privilégio que nós temos. O vir à igreja se torna aquele alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor.
O evangelizar se torna aquilo, poxa, eu encontrei a salvação e agora eu quero que outras pessoas encontrem. O varrer a igreja, o passar pano na igreja se torna, Senhor, eu estou aqui auxiliando na tua casa para que os nossos irmãos, eles possam ter um local, um ambiente agradável. Servir com alegria é quando de fato a gente entende isso. A gente de fato percebe que a vida, ela precisa ser vivida diante do Senhor. Meu pai, ele tinha um lema que ele até escreveu na Bíblia dele, que é: aquele que não vive para servir, não serve para viver. Então, quem conheceu ele sabe disso, ele sempre estava querendo ajudar todo mundo, sempre estava pronto para auxiliar como fosse possível. E, de fato, a vida cristã é isso, é serviço. Não tem como ser cristão sem estar servindo, não tem como ser cristão, muitas vezes, como sentado em um banco. E compreender isso é justamente fazer com alegria. Quando não, a gente acaba fazendo por vaidade, acaba fazendo por reconhecimento. E essa compreensão nos livra, nos impede de a gente acabar caindo nesses pecados, porque a gente não vai estar fazendo aí para que as pessoas vejam, a gente vai estar fazendo porque, de fato, eu quero servir ao Senhor. Nesse quesito, tem uma história muito marcante para mim, que eu nunca esqueci. Deison, daqui da igreja, a gente foi para um projeto missionário Desperta Nordeste. E aí no Desperta Nordeste tinha uns momentos de limpeza, lavar banheiro e tudo mais. Aí escalaram eu e Deison para lavar o banheiro dos homens. Eu nunca esqueço aquilo. Eu acho que eu tinha meus 17 anos. Foi nesse período também onde eu ainda... Não, já tinha ido para o seminário. Meu primeiro semestre de seminário tinha finalizado, primeiros 6 meses, e fui para o Desperta Nordeste. E aí, desde onde a gente foi lavar o banheiro, já tinha pegado o material para limpar, e eles, calma, vem cá, vamos orar? Vamos orar, vamos. Porque a gente tem que glorificar a Deus em tudo que a gente faz, para que a gente possa limpar da melhor forma possível para a glória de Deus. Porque os nossos irmãos vão vir para cá, eles vão encontrar um banheiro cheiroso, um banheiro limpo, um banheiro organizado. E isso é para a glória de Deus, para que eles possam tomar banho com alegria. E eu fiquei com aquilo, meu Deus, o limpar o banheiro também é para a glória de Deus. E a gente ficou ali, meu Deus, ninguém tá vendo, ninguém vai saber que foi a gente que limpou, mas o pai me chamou para isso e vamos orar, e vamos. Aí eu falei, meu Deus, isso mudou minha compreensão do serviço ao Senhor, mudou minha compreensão do que é servir com alegria. A gente começou a limpar e se divertia, e sorria um com o outro, e jogava água. Então, assim, são momentos que acho que a gente precisa aprender a valorizar. Nossa sociedade fala tanto de tantos prazeres, mas a gente ainda não aprendeu a ter o prazer, a alegria de servir. Muitas vezes estamos servindo buscando alguma coisa, com agenda oculta ou querendo algo em troca. Não. Serviço ao Senhor com alegria é algo que a gente faz porque entendeu quem nós somos. Somos servos, nada mais. Pastor, qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou no início do ministério e como o senhor superou isso? O maior desafio que eu enfrentei, tiveram vários. O primeiro deles foi reaprender todas as escrituras. Tinha muitas ideias equivocadas, acho que é uma das dificuldades de muitos crentes. A gente muitas vezes não compreende o que é a teologia. Então, assim, ainda era muito novo, adolescente, tinha muitas influências, as redes sociais, a compreensão de igreja, a compreensão de Deus, a compreensão de salvação, nossa, calvinismo, arminianismo, predestinação de livre-arbítrio, nossa, como isso era um negócio maçante, que eu ficava, meu Deus, o que é? Isso foi uma das questões, a gente ter que entender o quanto existe um tesouro muito mais profundo nas escrituras que a gente não conhece. Muitas vezes a gente fala muito que a palavra de Deus é maravilhosa, mas entender isso custou. Foi uma grande dificuldade. Como também o outro lado, acho que também teve a questão do orgulho. Até comentei com o pastor Washington Daniel, pedi até perdão para ele, que o seminarista é um bicho orgulhoso, uma racerninha ruim. Eram as lutas que a gente tinha, porque, nossa, a gente é certo. Então, estou estudando aqui, então eu sei mais. A gente passou por isso, teve que aprender a lidar com isso. Tive que quebrar a cara muitas vezes. Louvo a Deus pelo meu reitor, me botou no meu lugar algumas vezes. Ele, você estou ok, menino, fica na tua. Teve as questões também que eu tive que enfrentar lá no seminário, porque o internato reabriu, mas ele não reabriu. Eu fui o único interno no internato. Uma das grandes marcas ali da minha formação ministerial é que eu fui formado sozinho enquanto seminarista no seminário.
Só tinha eu, o pastor Pedro, que era o reitor, e mais uns jovens que não faziam seminário, mais um, e depois chegou o irmão dele. Então era muito só. Muito tempo para estudar, distante de todo mundo. Estava em um local que eu não conhecia ninguém, né, em Recife, muito distante. Minha família mais próxima era em Caruaru, e eu não ia para Caruaru, não tinha como. Foi aprender a solidão foi uma das grandes dificuldades que acabei tendo que enfrentar nesse processo. De que, olha, a caminhada aqui vai ser um pouco solitária. Mas, graças a Deus, as pessoas que tiveram me acolheram muito bem. Foi um momento muito bom. Tinha o zelador do seminário e o vigilante que sempre estavam comigo ali, faziam graça. A gente muitas vezes ficava de noite conversando comigo depois das aulas. Então, foram algumas dificuldades também. Acho que também o choque cultural. A gente não consegue muitas vezes perceber isso. A gente está aqui, mas é uma distância cultural muito grande, daqui para lá. Muitas coisas, palavras, jeito, forma de agir. A gente aqui em Juazeiro, a gente tem um apego, né, um carinho muito grande e muito expressivo. O pernambucano não é assim. Muito mais distante, muito mais seco. Então, teve que lidar com isso. Era muito aquele cara de abraçar, eita, ficar muito feliz. Eu comecei a ter que entender, opa, isso aqui não é muito bem visto, a gente tem que dosar. Então, foram muitas dificuldades. Eu acho que tive muitas lutas para aprender a lidar com cada situação. Deixa eu ver, porque isso é uma das coisas que às vezes eu até esqueço. Tinha a questão também da estrutura. Hoje eu olho para trás, não vejo que só foi Deus. Eu saí de casa, morava em casa de minha mãe, em Salvador, e fui para um seminário onde a estrutura não era muito boa. Não estou querendo falar mal do seminário, pelo contrário, foram os melhores anos da minha vida apesar disso. Mas nunca esqueço, cheguei no seminário, não tinha nada, não tinha internet. O quarto que eu estava, os vidros estavam quebrados, então tinha que lidar com muriçoca. Só tinha uma cama, um guarda-roupa e um birô, e a gente teve que aprender a lidar com isso. Meu pai foi nos primeiros dias, mas depois que eu fiquei sozinho, meu Deus, eu vou fazer o que aqui? O que é que tem para fazer? Nada. E aí eu, caramba. Então, a falta de estrutura, mas isso então, não me desanimou, pelo contrário, fiquei, meu Deus, eu tô aqui, eu tô feliz da vida com isso aqui, tem uma coisa errada comigo. Mas que foi muito bom. Mas foram algumas lutas, porque a gente sentia falta de algumas questões, de ter o que fazer. O tédio muitas vezes afetava muito, mas como eu falei, Deus ele foi colocando pessoas nos momentos certos para poder dar esse suporte nessas áreas, nesses momentos, né? É interessante que esses últimos meses o pastor até postou, né, que estava se despedindo de um cargo no seminário, não foi? Foi. Aí o rapaz, tá vendo? Nem sabia, nem sabia, só vi lá, o pastor postou lá, foi um livro, não foi que o senhor ganhou, ele agradecendo lá e dando boa sorte pro rapaz que estava assumindo lá o cargo e tal. Eu disse aí, ó, tá vendo? O pastor foi lá. Foi o único aluno o último que interno. estava lá, o único interno, e recentemente ocupou um cargo lá na diretoria do seminário, né? E pra gente ver, né? A questão de como Deus trabalha na vida da gente. Eu comentei, não me lembro com quem foi essa semana, que domingo, com o Matheus, o vice-presidente da mocidade. Estava conversando sobre grupo de louvor, né? E aí ele falando comigo das dificuldades e tal, eu disse, Matheus, teve uma época que eu pensei em desistir. Você com o pastor Daniel virou pra mim e disse assim, Jonathan, vamos orar esse mês? Deixa passar aí mês que vem, vamos orar esse mês? E eu disse, cara, eu no trabalho, uma cliente virou pra mim, olhou assim pra mim e disse assim, ei, não enterra o que Deus lhe deu não, viu? Não para de ir pra igreja não. Eu nem conhecia a mulher, mas eu sabia o que ela tava falando pra mim. E eu disse, eu nunca saí, Matheus, até hoje estou aí. Vitória brinca que eu tô em todos os grupos, mas assim, onde Deus chama, eu tô, né? Eu tô, como o pastor falou aqui, para servir. E a partir do momento que eu entendi isso, passei por esse momento difícil, uma pessoa de fora veio falar para mim não desistir, e a partir do momento que eu entendi isso, eu vi que realmente eu não entendia porque eu ficava me comparando com... A verdade é que a gente tem isso, né? Sempre. Eu ficava me comparando com os irmãos. A primeira vez que eu toquei num domingo à noite faltou energia.
Aí tava Dito, André, aí tinha o outro André, o filho do seu Walter, o pessoal que tocava há 300 anos na igreja. Aí eu fui tocar, que tinha acabado de começar a tocar, não sabia nem tocar direito. E só eu tocando, e eu ficava, meu Deus, é o que eu tô fazendo aqui. Então assim, a gente sempre fica, né? Eu disse, rapaz, eu tô aqui tocando e tô ocupando o lugar de um dos meninos que sabe. Eu vou parar de tocar. E Deus falou comigo e aí eu prossegui, tô aqui até hoje e realmente, como o pastor falou aí sobre você servir com alegria, cara, quando a gente entende e a gente muda a nossa mente, a gente entende, velho. Cara, eu fiquei assim, meu Deus, por que que eu tô desistindo? Por que que eu tô fazendo isso da minha vida? Porque eu vou parar, se é o que eu mais sinto prazer, você tá lá em cima, tocando, você tem a presença do Senhor. É, é difícil, a gente passa por lutas. Da última vez que eu falei com o senhor, você até falou, rapaz, domingo pra mim é uma correria, me perdoe. Aí eu disse, eu entendo. Eu entendo, domingo é puxado, mas assim, é muito feliz. Eu sou muito feliz, eu fico muito feliz, muito alegre em poder estar aqui. Às vezes eu brinco com o Jet, ei, esse mês tocamos domingo tudo, não foi? Aí ele foi, eu disse, é massa demais. E assim, é o que a gente gosta de fazer, é o que Deus me chamou para fazer, e eu acho isso muito bom. É. E Só para antes de falar, que a gente fala isso e é interessante, porque esse sentimento não acontece só pastor, em pessoas que tocam, em oficiais de igreja, em lideranças. Não. A vida cristã vai ter esses momentos em que a gente vai ter que lidar com desânimo, vai ter que lidar muitas vezes com pecados, sejam nossos, sejam os alheios, que vão querer nos fazer desistir. Então, é interessante, porque tem uma irmã da igreja que eu admiro muito, né? A irmã Rosicleide. E aí ela fala o nome porque é um comentário positivo. Que aí ela disse, pastor, eu já vivi muita coisa. Eu tô aqui e eu sirvo porque eu quero glorificar a Deus. Eu limpo isso aqui é porque eu sei que eu quero que meus irmãos eles tenham um local bom para estar. Eu cuido dessa parte da limpeza porque eu sei que vale a pena os meus irmãos chegarem e tá tudo arrumadinho, tudo bonitinho. E aí ela conta a história dela, eu fico, meu Deus, tudo que essa mulher passou, quanta gente não teria desistido? Mas ainda assim, servir ali com alegria, com dedicação. E às vezes ela vai mais cedo para arrumar e deixa um cafezinho pronto para mim, lá, e para os irmãos que tomam café e volta para casa para tentar descansar um pouco mais para voltar para o culto. Meu Deus, não é algo apenas pastoral, não é algo apenas... A vida cristã vai ter isso. Ela vai ter seus momentos difíceis. A própria Bíblia, uma das coisas mais magníficas é que ela mostra que os servos do Senhor, os homens e as mulheres das Escrituras, eles eram falhos. E todos eles tiveram sua fé provada, muitas vezes em fraquezas, e foram fortalecidos pelo Senhor. Não é à toa que o apóstolo Paulo, por várias vezes em suas cartas, ele fala sobre nós nos fortalecermos. Né? Efésios, ele termina Efésios falando ali sobre essa questão do fortalecimento. Então, para quem nos ouve, não fica pensando, isso é coisa de pastor. Não, isso é coisa de cristão. Acho que a história de Elias, para mim, ela sempre foi marcante nesse sentido, porque Elias ele vence os profetas de Baal de uma forma maravilhosa, miraculosa, mas é interessante, ele consegue vencer 1000 profetas de Baal, mas a ameaça de uma mulher, que é Jezabel, o faz temer profundamente. E ele foge dali e vai se esconder. E é interessante, a gente, poxa, mas ele acabou de vencer 1000 homens, ele está com medo de uma mulher. Mas não, porque de fato chegam momentos da vida que a gente cansa, somos humanos. Que muitas vezes a vida ela vai ter suas dificuldades. E Deus ele sabe disso. E aí ele cuida de Elias, para que Elias possa se recompor. E o que nós precisamos entender, que é uma das doutrinas muito importantes, por exemplo, para a reforma protestante, é a questão da perseverança. O pensar em desistir, ele não é algo incomum na vida cristã. É comum, acontece muitas vezes. O que a gente não pode é desistir. A gente precisa aprender a perseverar. Né? Você falou, poxa, no dia que eu vou tocar vai pagar a luz. Poxa, preguei hoje, eu esqueci de tudo da pregação, minha mente voou. Nossa, eu não vou fazer mais isso. Eu nunca esqueço, uma vez que eu cheguei, era seminarista ainda, fui pregar no aniversário dos jovens.
Por sinal, se eu pregar errado, é muito mal, amanhã vocês me perdoem. Mas fui pregar no aniversário do jovem como seminarista, meu Deus, cheguei no seminário, o pastor pediu, como é que foi? Aí o pastor, nunca mais eu quero pregar na minha vida. Foi muito ruim, tenho pena de quem me ouviu. Mas, poxa, mas não é desistir, Senhor, eu vou fazer melhor. Me capacita, o Senhor me ajuda e a gente persevera. Eu acredito que a grande compreensão da vida cristã é isso, é a perseverança. O Senhor ele não chama homens e mulheres perfeitos para o serviço, em qualquer área da vida cristã. Ele simplesmente chama servos que estão dispostos a viver para Ele. E no caminho, se for preciso consolar, Ele consola. Se for preciso fortalecer, Ele fortalece. Se for preciso capacitar, Ele capacita. Mas tudo isso é no serviço. Tudo isso no envolvimento do reino. Não é à toa que Ele diz colocar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. É simplesmente quando colocamos o reino de Deus, o serviço ao reino em primeiro lugar, pode confiar. Vai vir desânimo, mas Deus vai ter pessoas que vão conversar com você. Vão ter palavras que vão trazer você aquele estalo. Meu Deus, o Senhor está comigo. Então a gente precisa realmente entender que isso é da vida cristã, né? Não desanimar. Uma das coisas que eu vejo muito hoje são jovens que acabaram se perdendo nessa compreensão do serviço. Estão tão envolvidos com as suas coisas que quando vão ver as dificuldades de servir ao Senhor, acabam parando no meio do caminho. E a gente precisa entender que não, a vida cristã não é só pastor que passa por isso, não é só liderança dos jovens, não é só oficiais de igreja, não, todo mundo passa. Se a gente for parar com os obstáculos, a gente acaba não experimentando tanto de Deus quanto Ele nos permite, quanto Ele de fato está proporcionando que a gente experimente. Então é importante a gente entender que esses problemas, esses medos, são comuns a todos, né? Em um tempo onde essa autenticidade a minha experiência pessoal tem falado mais alto, a gente muitas vezes se acha sozinho. Só eu estou passando por isso. E vai se excluindo, vai criando uma indiferença. Não pode. A caminhada cristã é essa caminhada onde a gente vai aprendendo no serviço a perseverar, a entender. Vai ter desânimo? Vai. Eu só não posso desistir. Senhor, estou aqui, eu estou me questionando o porquê, mas me ajuda, eu quero continuar. E vai. Às vezes a gente não vai pela vontade, a gente vai por um amor sacrificial. De sacrificar a minha vontade de não mais ter que me dedicar à igreja, de descansar um pouco mais no domingo, mas ao invés de acordar um pouco mais cedo para ir para a escola dominical, para ir para o culto à noite, né? Trabalho a semana toda, domingo é meu dia de descanso, mas tem EBD, eu vou para a EBD porque eu quero aprender mais, assim, eu quero estar com meus irmãos, eu vou para o culto. Então, tudo isso é importante que a gente entenda que exige de nós essa dedicação, essa perseverança. Não é por vontade, é simplesmente por amor à obra, por amor ao serviço. É colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E aí, como eu volto, tudo isso só vem quando nós entendemos quem nós somos. Que o serviço ao reino de Deus é um privilégio, né? E não um dever. Porque não é um simples dever, é um privilégio. Deus ele nos possibilita participar da sua obra. A gente entende que, através do amadurecimento, através do Espírito Santo, né, que nos traz esse amadurecimento, a gente cria a convicção, né, do que é servir com alegria. Que isso vem com o Espírito Santo, com o amadurecimento, com o fortalecimento da vida espiritual. E aí, já entrando em outra pergunta, né, como é que o Senhor cuida da própria vida espiritual para continuar servindo com alegria? Eu aprendi muito, acho que 6 anos para cá, né, 14 anos que eu saí daqui. Metade desse tempo eu passei achando que vida espiritual era algo muito pessoal. É a minha leitura bíblica, são minhas orações e estudando a palavra de Deus, estudando teologia, estudando as escrituras para a igreja, eu redescobri doutrinas antigas, especialmente do Espírito Santo, que a gente esqueceu. Como eu disse, a nossa cultura hoje é muito do eu, da minha experiência pessoal, da minha autenticidade, eu sou o único. E isso acabou entrando na igreja de uma forma que a gente acha que o cuidado espiritual sou eu apenas. Quando não. Por exemplo, você falou algo do Espírito Santo que é fundamental que a gente entenda. Vocês já perceberam, mas a bênção apostólica dada todos os domingos pelo pastor é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo. O texto bíblico ele fala exatamente graça, amor e comunhão. A grande obra do Espírito Santo na igreja é que a gente consiga ser um.
O Espírito Santo nos foi dado na salvação. Efésios ele vai usar muito bem isso. Capítulo 1 de Efésios vai falar da obra da salvação. Deus Pai nos escolhe, e Cristo faz a obra para nos salvar em seu sangue, e o Espírito Santo é um penhor. Capítulo 2 ele começa dizendo como isso acontece, porque Cristo nos dá vida e fomos salvos pela graça, para que ninguém se glorie, para as boas obras. Só que aí do versículo 11 até o final do capítulo 2, nós vamos encontrar uma doutrina fundamental, que é a doutrina do corpo de Cristo, a união em Cristo. Nós não somos mais pessoas separadas. Cristo Jesus, ele não chamou soldados especiais que trabalham sozinhos. Ele chamou um povo. Ele uniu um povo. As orações, por exemplo, de Jesus, é muito interessante isso, e a gente pouco nota, é sempre um nós. É sempre a comunhão. Né? Especialmente a oração sacerdotal no capítulo 17, Jesus ele fala que a vontade dele é que sejamos um como ele e o Pai são. Estou trazendo esse arrodeio todo porque são coisas que eu vim aprender há 6 anos atrás de forma mais profunda. A gente fala muito de igreja, mas não entende o que é ser igreja. E aí, o grande papel do Espírito Santo é nos fazer voltar ao Senhor, né, nessa comunhão com Deus por meio dos irmãos. É quando eu paro de olhar para o meu umbigo e eu entendo, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Não apenas o meu, mas tem um irmãozinho fulano de tal que ele está desempregado. Eu queria muito que o Senhor cuidasse dele, da família dele. Mas, Senhor, livra do mal. Tem fulaninho de tal, meu amigo, minha amiga, que está frio na fé. E, por favor, sustenta, me ajuda a estar com ele. É quando a gente olha para a igreja e entende, nossa, eu faço parte desse corpo, eu sou nutrido por esse corpo e eu estou para nutrir esse corpo. E tudo isso foi aquilo que, acho que desse tempo para cá, mais me ensinou a entender, olha, eu tenho meus momentos devocionais sozinhos, são essenciais, não estou querendo que a gente negligencie isso, ele é essencial. O estar em secreto no nosso quarto em oração, o alimento, que é a leitura da palavra, são fundamentais. Mas se isso aqui não me leva a viver no corpo de Cristo, a viver com os meus irmãos, a entender o que é ser um só corpo em Cristo Jesus, a nossa vida espiritual ela sempre vai ter algo errado. A gente não vai conseguir. Acho que esse ponto é fundamental para que a gente compreenda, até para entender o serviço ao Senhor. Porque o servir com alegria vai passar justamente por serviço à igreja local. A igreja local não é o reino de Deus, mas ela é uma expressão do reino de Deus, é uma das. E é a expressão primária, porque quando Cristo nos salva, Ele nos salva para sermos um só corpo. Então, tudo que eu faço, eu tenho que visar os meus irmãos. As cartas paulinas, elas vão ter essa compreensão muito clara. A vida digna do Evangelho, por exemplo, em Efésios 4, versículo 1 ao versículo 6, é vivermos em unidade, em misericórdia, amor, perdão uns aos outros. Colossenses, quando vai dizer revestivos do Senhor, da ressurreição de Cristo Jesus, ele vai dizer amai-vos uns aos outros, cuidai uns dos outros, alegrai-vos por serem um só em Cristo Jesus, um só corpo em Cristo Jesus. Por isso, aconselhai-vos uns aos outros, ensinai uns aos outros. E isso vai ser ensinado ao longo de todas as Escrituras. E a minha vida espiritual hoje, eu sempre viso nesse ponto. Poxa, eu não estou bem. E de fato, tem vezes que a gente vai para a igreja como pastor, a gente vai pela disciplina, porque a gente não está bem. Tem dias que a gente está acabado, a gente não está legal, a semana foi muito pesada, foram muitas coisas, mas a gente vai. E sempre eu lembro do seguinte, Senhor, eu estou querendo ali para servir. Alguém precisa de cuidado e eu preciso estar lá para cuidar. Não por mim, mas pelos meus irmãos. Tem irmãos que eu preciso ver. Tem irmãos que eu preciso saber como eles estão. Tem fulaninho que passou por tal coisa durante a semana que eu quero saber como é que está. Como é que ele está, como é que ela está, como é que está o filho, como é que está a filha. Então, essa compreensão de que eu não vivo para mim, mas eu vivo para o povo de Deus, acredito que na minha vida, pelo menos, e é uma doutrina antiga da igreja de Cristo, desde a reforma, mas muito antes da reforma, a igreja primitiva, uma das suas grandes marcas foi exatamente isso, que me fez entender, poxa, ser cristão é isto. E aí por isso que eu digo, se sou cristão, eu vivo para um corpo. Eu não tenho vida longe do corpo de Cristo. Se o Senhor me uniu a esta igreja local, eu não vou ter vida espiritual longe da igreja local. É por isso que Hebreus vai dizer não deixar de congregar como é costume de muitos. Pelo contrário,
né? Ele diz que nós devemos incentivar uns aos outros as boas obras. E aí, a minha compreensão hoje, né, diante da história, diante dos meus estudos bíblicos, diante da história da igreja, de fato, a vida devocional, ela passa por esses momentos de devoção, né, separar tempo, eu faço minhas devocionais pessoais, mas sempre separo um tempo com minha esposa, a gente vai ler a Bíblia, vai orar, e a gente anota, olha, vamos orar por tais causas hoje, vamos orar por tais tipos de problemas dos nossos irmãos, e a gente precisa estar sempre tudo nisso. Hoje a gente muitas vezes chega da igreja, vai comentar, poxa, eu estou preocupado com fulano, com ciclano, o que é que a gente pode fazer? Esse entendimento, né, que ela também me ajudou muito nesse sentido, nesse processo, de que, olha, já não é mais para mim, não é mais para a gente que a gente está vivendo. Existe uma família, um corpo que o Senhor Jesus ele quer que a gente viva. Isso é uma das marcas, né, da vida cristã mais essenciais que acredito que em nossos dias se perdeu. A compreensão de igreja, o entendimento bíblico de igreja se tornou algo apenas como ponto de encontro, quando não deveria ser. Aqui é um corpo para nós estarmos sendo nutridos, né? Então, é muito importante esse entendimento que minha vida espiritual passa a questão do lar, a semana ela é vivida, mas o domingo é o centro da vida do cristão. Eu sempre digo isso e a gente vai aprendendo com a caminhada. A gente vem no domingo para a igreja porque sem esse fortalecimento a semana vai ser muito difícil. A vida cristã ela tem que passar por esse dia importante, com os irmãos, com a família de Deus, com o povo de Deus, com o culto ao Senhor, na sua casa. Não há vida em Cristo longe do seu povo. Não é à toa que ele é o Emanuel, é Deus conosco, né? Então é importante entender isto, porque isso facilita tudo. É aquele negócio, a gente entende, poxa, então eu vou servir. Poxa, então eu vou me dedicar. Poxa, eu tô cansado, mas eu vou para a igreja. Poxa, eu não tô legal, mas se eu não tô legal, é aí que eu tenho que ir mesmo. Poxa, eu tô passando por dificuldade. Poxa, eu vou conversar com meus irmãos. Eu vou conversar com o pastor. Eu vou conversar com o presbítero. Eu vou conversar com o diácono fulano de tal. Poxa, tem fulaninho que não tá bem. Eu também não tô bem, mas vamos ali que eu vou me fortalecer com ele. Ele vai se fortalecer comigo. Então, é esse entendimento que é o suportar uns aos outros, o dar suporte um ao outro, que faz com que a nossa vida espiritual ela tenha sentido. Porque enquanto eu estou apenas no solitário no meu quarto, eu não entendi o que é ser cristão. Eu entendi que Deus ele me ama, mas como é que Deus me ama? Por meio de Cristo. E quem é Cristo? É o cabeça de uma igreja, de um corpo. Então, eu preciso entender que a minha devoção individual, ela me leva, me empurra a estar ali com meus irmãos, a estar ajudando meus irmãos, a estar amando meus irmãos. Então, hoje passa por isso, né? Fortalecimento espiritual que eu tenho vivido nesses últimos anos, a gente foi intensificando em casa, no lar. Quando eu casei, a gente criou esse hábito de dizer, não, todos os dias vamos separar um tempo, temos nossos devocionais separados. Não é algo obrigatório, biblicamente falando, mas o culto no lar é algo magnífico que todo cristão deveria fazer, de separar um tempo ali para orar não apenas pela minha família, mas orar pela Igreja de Cristo. Então, esse entendimento, ele é um fortalecimento que nos dá propósito, nos dá sentido, nos diz exatamente para que nós fomos chamados, né? Para sermos um, assim como a Trindade ela é uma. Interessante a resposta. Eu, particularmente, quando eu fiz a pergunta, eu não estava nem lembrando disso, né? Que para nos fortalecer, a comunhão é muito importante. E isso assim na cabeça. Então, que realmente quando a gente está aqui, a gente se sente muito mais forte. Às vezes você passa... Eu já passei muito por isso, principalmente quando eu era mais nova, que eu passava algum tempo sem vir. E aí ficava mais fraca, mas quando voltava, você sentia totalmente a diferença que fazia na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Realmente foi uma resposta muito interessante. É interessante, né, que o pastor estava falando aí sobre a questão da comunhão, de você vir. E agora, né, com o nascimento do Mateus, a gente passou um tempo sem vir, né, toda aquela precaução, tudo mais. Eu disse, eu vou passar 3 meses sem ir, até ele tomar todas as vacinas, não sei o que, não sei o que. Acho que no segundo domingo eu já estava assistindo a live com o violão do lado, ó. Vitor olhava pra mim, dava risada.
Eu disse, cara, meu Deus. Aí voltei a ficar vindo pra igreja, tocar, e um dia ela virou e disse assim, domingo que vem você vai tocar? Aí eu disse, vou não. Ela, pois então faz o seguinte, eu vou tirar o leite e eu vou pra igreja, ó. Vocês ficam aqui com ele, eu vou pra igreja, porque eu tô com saudade. Meu Deus, eu tô com saudade, eu quero ir pra igreja, eu não aguento mais ficar dentro de casa, eu quero ir pra igreja. E a gente sente assim, esse anseio de chegar ao domingo, de estar com os irmãos. Eu comentei com o pessoal da diretoria recentemente, numa reunião que a gente fez. Antigamente a gente ficava na porta conversando um tempão. Hoje em dia sai, vai todo mundo embora. A gente nem conversa mais, não sei o quê. Às vezes a gente se vê uma vez na semana, que é no domingo. Uhum. E hoje tá todo mundo assim, ó, correndo para ir para casa. A gente não tem mais aquele hábito de ficar na porta conversando, igual a gente ficava. A gente não tá mais prestando atenção, como é que o outro tá. E são coisas assim, né? Eu falei até na última reunião, eu tô sendo cobrado. E não é pelo pastor, pelos oficiais, não é por ninguém, não. Eu tô sendo cobrado por Deus. A gente precisa abrir o nosso olho, a gente precisa enxergar mais os visitantes, a gente precisa enxergar mais. E fui falando com a diretoria. Domingo, Vitória veio para a igreja, a gente veio para o café da manhã dos jovens. Chegamos em casa para almoçar e ela, vem cá, fulano tá estranho. Tá? Percebi não. Tá muito quieto, tá muito calado. Chama ele para conversar, sente com ele e converse. E realmente, na oportunidade que domingo à noite eu tive a oportunidade de conversar com ele. E quando a gente foi conversar, ele falou, não tô bem não, passei a semana assim, assim, assado e tal, mas Deus fez algo tremendo hoje comigo. E, cara, eu tô muito feliz, eu tava muito depressivo, angustiado, e hoje Deus falou comigo assim de uma forma, cara, e a gente foi conversar, né? E tipo, eu, cara, nenhum domingo, uma olhada, ela percebeu, e assim, a importância, né, que o pastor comentou da esposa dele, dela de chegar e falar, e eu vejo muito isso. Ano passado eu fui presidente e Vitória foi vice. E a gente sempre estava naquela luta de tentar dar o máximo. A gente comprou uma casa em dezembro, em janeiro a gente chamou os jovens lá e eu disse, ó, a casa está aberta. Quando vocês quiserem vir para conversar, não tá se sentindo bem, quiser vir, me liga, de onde tô indo aí? Vem aqui, a gente senta, toma um café, bate um papo, conversa, porque é importante, a gente sente falta. Muitas vezes eu e os meninos, a gente ia lá pra casa de Daniel, comer cuscuz e ficar até altas horas da noite conversando. Mas, tipo assim, a gente ia bater papo, era uma coisa que fortalecia a gente. Às vezes eu ia pra lá, voltava da casa do Daniel com 3, 4 livros que o Daniel me emprestava. Toma, John, tá, lê aí, ó, isso aqui é bom, isso aqui você vai usar nisso aqui, isso aqui, não sei o que, tal matéria você vai pagar. E tipo, a gente ia se fortalecendo com isso, de conversar. A gente ia conversar, ia dar risada, mas a gente tava lá entre irmãos, às vezes um aconselhando o outro, às vezes um tava passando por uma coisa e na hora da brincadeira, eu tô passando por isso, aí a gente ia conversar e orar. E realmente a resposta que o Senhor deu trouxe assim um panorama diferente. Eu acho que quando a gente vê aqui a pergunta, né, a nossa mente ia já para Leia a Bíblia, eu leio 10 capítulos por dia. Eu passo 2 horas lá no quarto jejuando, lendo a Bíblia em oração e meditando e levantando igual, levando pedrada na cabeça igual de uma Mas assim, realmente a gente olha essa resposta como uma vida prática, né? Exato. E isso é importante pra gente, a gente entender que a gente vem aqui no domingo cultuar a Deus, mas que a gente vai praticar na semana. Muitas vezes a gente aprende algo no domingo e a gente se perde na semana, porque a vida cristã é prática e a gente não pratica. Muitas vezes a nossa rotina nos engole. E isso é bem difícil. Pedir muito a Deus para ter um emprego que eu tivesse mais tempo. Senhor, eu preciso de mais tempo. Senhor, vá assumir os jovens esse ano, porque eu creio que o Senhor vai mudar meu horário, eu vou ter mais tempo. Deus me deu outro emprego com horário melhor. Mas, assim, eu senti que era para mim. O pastor me chamou, né? Sei, por que você não assume a liderança dos jovens esse ano, você e Vitória? Eu sei que vocês casaram agora e tal, mas
é bom que alguns jovens que são casados vão olhar para você e falar: ah, tem um casal casado como presidente. E você consegue mesclar solteiros, noivos, casados. Que assim, eu comecei a pensar, amadurecer a ideia, né? E aceitei. Aí eu disse, mas como. Aí Ellen virou e disse assim: mas como é que você vai fazer se você trabalhar à noite? Aí vai fazer uma programação e o presidente nunca vai estar? Aí eu disse: não, Deus vai mudar meu horário. Eu assumi em janeiro, em fevereiro Deus me deu um emprego novo, com um horário melhor, com mais tempo. E aí consegui ir pro seminário, que era uma coisa que eu tinha desejo, né, de estudar, de aprender mais. E não ia porque não tinha como, porque eu trabalhava à noite. E aí consegui ir pro seminário e, tipo, muita coisa mudou e a gente vê que realmente a vida prática, a comunhão. Cara, eu passei um mês sem vir à igreja, eu tava sentindo que tava me sentindo desviado já. Gente, live não é Não é a cultuar, mesma coisa. não é cultuar. Você tá assistindo Exato. ali, mas não é cultuar a Deus. Eu tava com Vitória em casa, mas mesmo assim, tava nós dois lá, a gente lia a Bíblia, orava, sentava lá, grudava, olhava, assistia, mas não é a mesma coisa. É muito, muito diferente de você estar aqui com os irmãos, de você sentir a presença do Senhor aqui. Você vai sentir em casa, você vai sentir em casa, mas aqui é É diferente. diferente. São coisas que muitas vezes a gente não entende, né? A teologia, se ela não encontrar um chão para poder pisar, né, vidas para poder transformar, ela não é palha, não adianta. O estudo da palavra de Deus, o estudo teológico, ele necessita dessa aplicação prática. Se a gente fortalece muito a mente, mas não consegue fortalecer o coração a ponto de aplicar isso na vida para o meu irmão, não faz sentido, né? É aquilo que Paulo vai trazer para nós, de que são conhecimentos vazios. No entanto, uma das coisas que você falou que é muito interessante. Duas coisas, na verdade. Primeiro, a questão do culto. Como a gente está muito mais preocupado com a rotina da semana do que de estar com os irmãos. Essa realidade, a gente sempre falei, até na igreja, disse, ó, o culto era de tal hora, vamos reduzir um pouquinho, porque são 30 minutinhos a mais que vocês vão ter para conversar uns com os outros. Vamos sair todo mundo corrido, porque a gente só se viu, tem gente que só se vê uma vez na semana, que a semana é muito corrida, porque trabalha tarde, até a tarde da noite, ou então trabalha numa cidade vizinha, e tem que pegar ônibus, nunca chega para os eventos da noite, não vai para reunião de oração, doutrina. Então, no domingo, vamos fazer valer, vamos ter esse momento de comunhão. Porque não adianta, mas sou de tal igreja, mas você conhece fulaninho? Conheço não. Rapaz, cicraninho da tua igreja, tá passando por isso. Tá? Não sabia. Aí a gente fica, meu Deus, eu sou da igreja mesmo. Mas será que eu tô na igreja certa? Porque assim, entender que, poxa, a caminhada cristã é comunhão, né? Não é só comunhão, como algumas ditas igrejas hoje se colocam. Porque não é só comunhão, é uma comunhão de uma forma bíblica, né? Que a gente precisa entender. Mas teve uma segunda coisa que você falou que é interessante. Culto online não é culto, minha gente. É um paliativo. Para quem não consegue de fato estar presente, mas a presença física ela é tão importante que o próprio Cristo ele se encarnou. A compreensão da habitação de Deus, do estar de Deus, se apresenta em Cristo, que é o Emanuel. Aquela ideia do templo, que era o local de encontro com Deus, se tornou justamente uma pessoa. E pós-Cristo, quando nós vamos ver em Corinto, em Colossenses, em Filipenses ou até mesmo em Efésios, a habitação de Cristo, o tabernáculo de Cristo, ou até mesmo o próprio Pedro, ele vai comentar sobre isso em sua primeira carta, é quando a igreja está reunida. E o dia do Senhor é fundamental. Porque quando a igreja está no dia do Senhor reunida, ali é o tabernáculo do Deus vivo. Paulo escreve isso lá em 1 Timóteo, capítulo 3. Depois de falar dos ofícios, ali ele vai terminar dizendo isso. Olha, o tabernáculo do Deus vivo é a nossa comunhão. Não posso dizer porque Deus ele não diz, porque de forma especial essa presença dele. Mas no dia do Senhor, com o povo de Deus, nós temos algo maravilhoso ali que não dá para descrever. Não é apenas uma sensação, mas é uma transformação de olhar, por exemplo, os nossos irmãos ao lado e dizer, Senhor, Tu me colocaste nesse povo. Eu faço parte dessa família. Fulaninho de tal eu conheço, eu vi esse creninho crescer. E isso para nós é algo magnífico que, infelizmente, a gente precisa resgatar.
Por isso que quando eu falo de devocional, eu sempre busco reapresentar isso. Olha, a caminhada cristã é isso aqui. Minha devocional é importante, muito importante. Mas se minha devocional não está me levando a viver isto, eu não estou fazendo nada. Nada vezes nada. Eu preciso entender o que é ser igreja. Eu preciso entender o que é viver a igreja, para que eu consiga servir ao Senhor de forma coerente e servir ao Senhor com alegria. Caso contrário, não vou estar fazendo nada, vou estar me trazendo coisas para mim, para o meu nome, vou dizer que, como você falou, 10 capítulos por dia, estou lendo aqui a Bíblia, li a Bíblia toda 3 vezes nesse ano, tá, mas quantos irmãos você visitou? Quantos irmãos você ajudou? Quantos irmãos você consolou? Quantos enfermos você auxiliou? Quantas pessoas você evangelizou? Quantas vezes você participou de momentos de comunhão? Então, se não tem, então a gente acaba perdendo a caminhada cristã no que ela realmente é. Eu acho que o que o pastor falou aí entra até em muito do que a gente tem conversado ultimamente com os jovens, né? Porque é uma preocupação que a gente tem, tipo, hoje, se você for parar para analisar, a maioria dos jovens aqui da igreja fazem faculdade ou cursinho e tal, e muitas vezes não tem como vir uma quarta-feira para uma reunião de doutrina, para uma sexta-feira, reunião de oração, e faz diferença. Eu lembro que eu entrei no grupo que toca sexta, então sempre vinha sexta. E tipo, foi até numa sexta-feira que eu tava aqui, que Nilza desceu e disse assim, pô, eu não lhe conheço, mas se você toca algum instrumento, foi tipo um pastor, né? Uhum. Tô aprendendo a violão. Ela, o Senhor falou comigo que para me falar com você, para você vir no ensaio. Aí foi que eu vim pro ensaio e comecei a tocar, né? Mas assim, de você vir aqui, de você ouvir testemunhos dos irmãos, eu acho que na última sexta que eu tava aqui, que a gente dirigiu, foi na sexta que a gente dirigiu, que eu até falei, né? Eu fico tão feliz de a gente vir aqui numa sexta, ver o irmão pedindo e na outra sexta emagrecendo por aquilo que ele pediu. E isso fortalece, porque às vezes você chega, tipo, agora eu sou pai, então a cabeça muda. Aí às vezes você chega aqui, Lorena pediu oração pelo filho dela, pro Davizinho. Na minha cabeça eu já tava, cara, como é que deve estar a cabeça dela, velho? Essa mãe, não sei o quê. Porque, tipo, agora eu tenho esse senso de responsabilidade, porque eu tenho um filho. Então a gente tem essa. Cara, preciso orar por Davi, mas eu também preciso orar por Lorena. E como é que tá a cabeça de uma mãe que sai para trabalhar e deixa um filho doente? Trabalhei numa empresa que eu tinha uma posição de liderança, então às vezes eu lidava com isso de uma funcionária me ligar de manhã e dizer, Jonathan, não vai dar para ir hoje não, porque eu tô aqui no hospital com o meu filho. Aí eu, não, tudo certo e tal, eu entendo. Depois só manda o atestado e tal, não sei o quê. Mas, tipo, a partir do momento que eu me tornei pai, quando alguém fala assim, tipo, a cabeça já fica assim, meu Deus, e agora? E quando eu me tornei líder de jovens e eu olhei para como era a minha rotina, eu fiquei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para tentar trazer mais os jovens para a igreja, porque eu uma vez até brinquei, a gente é o futuro da igreja, o pastor. E agora? Da igreja agora não? Então eu disse, então assim, a gente tem essa responsabilidade também de dar continuidade nesse trabalho, de você vir, de você aprender, de você ouvir, principalmente, tipo, uma reunião de doutrina, uma reunião de oração, são reuniões também que são de suma importância para a vida do cristão. Porque muitas vezes você vem aqui e escuta de um assunto que você tinha dúvida, mas que no domingo à noite você não vai poder parar, pastor? Perguntar. Vai perguntar. Então, assim, muitas vezes você vem aqui e esclarece um texto que você via de uma forma e você vê o pastor explicando de uma forma diferente e você, cara, entendi. Agora tudo se encaixou. É dessa forma como eu penso. Então, não é isso que eu penso. Eu preciso estudar mais. Eu vou ali, vou buscar. Pastor, vamos sentar ali, vamos conversar no meu gabinete. Eu estou com dúvida nisso. Então, se você não vir, se você realmente ficar apenas fazendo um devocional em casa, eu não vou ao quarto, mas eu estou lendo a Bíblia em casa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Essa questão prática que a gente tem falado aqui agora é muito importante, porque você
acaba adquirindo algumas coisas como um senso de responsabilidade com o dia do Senhor. Exato. Cara, eu fico doente quando eu ia visitar um jovem. Disse, cara, você não foi domingo? Ô, Jonathan, é porque, cara, tava muito cansado, velho. Aí acabei que eu dormi de manhã demais. E de noite? Não, é porque eu tava cansado, né? Aí eu fui dormir mais cedo, porque amanhã eu trabalho. Aí eu, cara, meu Deus, eu tenho a mesma quantidade de hora que esse menino tem no dia, eu faço tanta coisa e eu ficava, e tipo, eu não entendia que cada um chega nessa maturidade e entende esse senso do dia do Senhor, da importância do dia do Senhor, de você vir à casa do Senhor, de você reservar aquele dia para você realmente cultuar o Senhor. E muita gente não tem ainda esse senso. Eu fico olhando assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Para onde eu vou? Como é que eu posso chegar num jovem assim, sacudir meu filho, pelo amor de Deus? Não é assim. E a resposta da última pergunta assim, abriu muito, acredito que a nossa mente, né? Assim, tipo de entender, de como chegar. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, né? Que a gente tem de sentar e de conversar e de trocar uma experiência, porque quando eu cheguei na igreja, o pastor não estava mais na igreja. Foi. Então a gente se conheceu há pouco tempo. A gente conversou mais pelo WhatsApp, coisas referente à vinda para cá, tudo mais. E um momento desse, a gente não teve um momento de sentar, de conversar, de trocar uma ideia dessa forma. Então, assim, é muito bom esse espaço que a gente tem. Toda vez que eu vou no Conexão, eu falo isso. Toda vez que eu participo, eu aprendo mais do que quando eu estou em casa assistindo. Então, assim, é muito bom estar aqui e aprender. Peço aos irmãos que estão nos assistindo que deixa o joinha, compartilha com alguém que você conhece, que é jovem e que tem dúvidas se tem uma vocação, se vai ser pastor, se vai ser missionário, mas que precisa ouvir uma palavra de ânimo. O que a gente está conversando aqui é sobre isso, sobre servir o Senhor com alegria. Vai ter dificuldade? Vai, mas a gente sabe que mesmo na dificuldade nós estaremos muitas vezes sorrindo e o povo diz, rapaz, esse menino tá sorrindo de quê? Esse menino só anda com esse sorriso na cara, esse menino é doido. Mas é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor que nos trouxe aqui hoje, por mais que teve dificuldades para vir, possivelmente com algum de nós aconteceu algo para atrapalhar, para a gente chegar atrasado, para não acontecer as coisas no horário, mas Deus nos sustenta, Deus nos trouxe até aqui. E estamos aqui felizes. Vamos continuar aqui com o nosso bate-papo. É só o pastor descansar um pouco a voz dele. Um pouco da hora que ele tá falando aqui, que senão o bichinho vai ficar rouco e para pregar depois. Aí eu vou dizer que a culpa é sua. Tá vendo? Mas, pastor, voltando aqui para as nossas perguntas, né? Existe algum versículo que sempre renova assim, a sua motivação, algo que marcou o Senhor e que toda vez que o Senhor está precisando de um socorro, o Senhor vai lá e peraí, abrir aqui que vai... Tem. E assim, muito interessante porque até minha esposa, eu acho que ela soube disso há pouco tempo. Mas quando passei a primeira dificuldade no seminário, conversei com meu pai, né? Conversava com meu pai, com minha mãe, sempre que tinha alguma coisa, conversava com eles. E aí teve uma das vezes que meu pai ele leu Josué. Nunca lembro, nunca esqueci. Josué 1, 7 e 8. Ser forte e corajoso, né? E buscar e obedecer a lei do Senhor para cumpri-la de todo o coração. E eu fico, sempre que eu volto, eu passo e disse, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Porque, como a gente falou, tem vezes que não tem ânimo, não tem força, não tem aquele senso de, poxa, eu mereci, eu devo, eu consigo. Não, mas ser forte e corajoso. Deus vai estar contigo e o que você deve fazer é obedecer a Ele. E outro, que a minha mãe ela sempre responde também, sempre fala que a misericórdia quero e não sacrifício, né? É interessante porque a compreensão ali é justamente essa. Olha, nosso ditado popular seria melhor prevenir do que remediar, né? Mas a palavra do Senhor diz misericórdia que não é um sacrifício. É melhor a gente ter a misericórdia, estar diante da misericórdia do Senhor, obedecendo
do que buscar o perdão por meio do sacrifício, do que buscar uma purificação depois por não ter cuidado. E aí é bem interessante porque muitas vezes a gente acaba não tendo esse entendimento de que é melhor obedecer, de servir ao Senhor, do que muitas vezes, mas Deus vai entender. Irmãos, Deus não entende não, tá? Pecado Deus não entende. Essa historinha de que Deus entende, por favor, não sigamos com isso. Porque o que ele falta é misericórdia. O que ele falta é ele quer obediência, um coração contrito, um coração que de fato esteja para servir a ele. E é importante, esses 2 versículos sempre me marcaram nessa caminhada, né? No meu pai e minha mãe, porque eu ouvia muito deles, né? Nesses momentos, esse entendimento de que, olha, de um lado Deus dizendo, vai, estou com você, a obediência, você vai ser fortalecido, como que ele entenda que é melhor obedecer do que você ter que depois reaver o seu erro, você ter que buscar um perdão, você ter que... Então foram 2 coisas que acabou se complementando, né, ao longo da jornada, nesse entendimento que sempre vez ou outra fica difícil. De que vez ou outra, quando a gente bate ali o desânimo, bate a dúvida, eu volto lá, lembro, né, que realmente o caminho está aí, o Senhor, ele não desampara, está conosco e que a sua misericórdia está ali nos alcançando mesmo nas maiores dificuldades. Então, é só buscar obedecer. Como o Jonathan falou, só de estar aqui já dá uma felicidade, né? Tá aqui é diferente, velho. Tá aqui assistindo em casa. Realmente, Eu sempre peço perdão aos irmãos para eles não sentirem inveja. Mas você tá aqui é diferente demais. A inveja santa. Vamos para a próxima pergunta. O que o senhor diria para um jovem que sente o chamado, mas está com medo de seguir esse caminho? Rapaz, quando isso acontece, para mim é uma das maiores alegrias do mundo, né? Eu sempre que eu vejo um jovem, eu faço de tudo pro irmão, vá pro seminário, vamos ver, ser pastor. Hoje acho que a culpa muitas vezes é nossa, dos pastores, que a gente vai falar muito do ministério pastoral, é pesado. A gente não vê mais pais que estão incentivando seus filhos a ser pastorem. Isso é muito triste, né? Eu acho que um dos motivos da crise vocacional que nós temos hoje parte também da própria igreja, dos pais, que criaram uma imagem do ministério pastoral muito negativa. O ministério pastoral é maravilhoso. São sofrimentos que existem, tem sofrimentos, responsabilidades profundas e grandes, mas que a alegria de experimentar a vida ministerial, e eu digo até para esposas de pastores mesmo, que muitas vezes também passam por isso. Por mais que o ministério não seja dela, como auxiliadora, ela vai viver isto. Que vale a pena. Vale a pena. E quando jovem, vá. Né? Paulo ele vai escrever que aquele que almeja o ministério pastoral, grande coisa almeja. Então, viva, busque a Deus, confirme isso. Se for a sua vocação, se for o seu chamado, vai, que Deus ele vai estar te auxiliando, ele vai confirmar isso em seu coração, vai confirmar isso na igreja local, né? Porque são 2 coisas que a própria Bíblia vai dizer, não apenas a pessoa, mas a igreja reconhece. E se dedique, porque é maravilhoso, né? Eu gostaria muito que muitas pessoas entendessem que é uma experiência magnífica, sabe? Tem domingos que a gente chega arrasado em casa. Mas é um arrasado com o coração tão aquecido que não dá para comunicar o que é isso. Eu sempre digo aos irmãos, tem vezes que eu vou visitar vocês que eu saio mais fortalecido do que eu acho que eu fortaleci. Que eu vou consolar vocês que eu saio mais consolado do que eu acho que eu consolei. Então, são experiências que eu digo, busque. Nós precisamos hoje de pessoas, de jovens que entendam essa dedicação, né? Infelizmente, vivemos em um momento onde essa crise se instalou em nossas igrejas e quando encontramos um jovem que quer o ministério pastoral, eu digo, meu filho, vamos caminhar juntos, estou aqui para ajudar o que precisar, porque a gente precisa disso, né? Então, se Deus colocou no seu coração, vá, confie, ser forte, corajoso, não te espantes, eu estou contigo, eu sou o teu Deus e busca obedecer a minha palavra que eu estarei contigo. Realmente tem suas dificuldades, mas hoje eu tento focar muito mais na alegria que é o ministério do que nas dificuldades. A gente já ouviu muito. Então, realmente todo mundo que tem um mínimo de compreensão do que é ser cristão, do que é ser pastor, vai ter esse entendimento. Mas eu digo, é uma experiência que vale a pena. Fui para o seminário com 17 anos, saí daqui para ir para o seminário.
Por sinal, o pastor Arian, ele tem uma influência muito grande na minha vida, que ele foi um semestre antes de mim. Eu disse, Arian foi, por que eu não vou? Porque eu ficava pensando, não, sou muito novo para ir para o seminário. Aí quando eu disse, meu irmão, Arian tá aí, Arian foi novo, entregou a vida ao Senhor. Meu irmão, é isso que eu quero, é isso que eu vou. Eu até disse para ele, meu irmão, você foi usado por Deus para ser um exemplo para a minha vida. Então, a gente precisa disso. Acho que como pastor jovem tem essa oportunidade, né, de poder dizer, jovens, vale a pena. É uma vida de dedicação que, sinceramente, eu não troco por nada nesse mundo. Viver o ministério pastoral, se dedicar ao ministério pastoral, sofrer o ministério pastoral é uma das melhores coisas que eu experimento na minha vida. É isto. E que eu digo, recomendo. Como Paulo diz, grande coisa almeja. Porque a gente não consegue expressar a alegria de ver o agir de Deus pela vida dos nossos irmãos. Acho que o maior privilégio que um pastor tem é acompanhar de perto as ovelhas e ver exatamente o agir de Deus. Sabe, tem um escritor que eu gosto muito, que ele diz que o pastor ele entende muito mais o pastorado quando ele faz a sua parte, descansa no Senhor e ele aproveita para enxergar exatamente o que Deus está fazendo. Aquele irmão que há 1 ano, há 2 anos atrás, você começou a aconselhar porque ele era imaturo, porque ele era cabeça dura, porque era um jovem muito difícil. E você vai vendo que 1 ano depois ele está com uma nova mentalidade. Era um jovem que no dia do Senhor estava, tô cansado. Mas que de 1 ano depois, 2 anos depois, você vê ele tá ali, não, me chamaram para ir para não, vou para a igreja. Não, eu quero estar com os irmãos. Não, pastor, eu tô lendo isso aqui, eu tô com dúvida. Meu irmão, que coisa boa. Antigamente só tinha dúvidas com outras coisas, com isso aqui agora. Acho que são experiências que a gente vê que é o agir de Deus. É muito mais quando nós nos tornamos espectadores do agir de Deus que os pastores experimentam tudo isso. E o ministério ele proporciona isso. Né? Os cristãos, a gente tem que ter essa comunhão e tudo, mas como o pastor ele está ativamente, né, ali acompanhando as ovelhas, ele acaba vendo isso com muito mais detalhes. Então, jovens, se você quer missionar, as meninas quiserem ser missionárias, nossa, temos aqui na igreja missionários, a própria Camila Varjão está aí vivendo um chamado missionário. Nós temos vários exemplos de mulheres que se dedicaram, sejam solteiras, sejam casadas, para o reino de Deus e, poxa, vale muito a pena. Vale muito a pena. O que nós precisamos hoje é, de fato, uma juventude que se desperte para o Senhor. Tem uma biografia que eu li que, para mim, ela me marcou. Eu li perto ali do final do seminário, foi até uma das que me marcaram até no momento de depressão, que foi a história do Jim Elliot, o primeiro marido da Elizabeth Elliot, que muita gente conhece hoje. Que ele tinha sua juventude, ele acabou o colegial nos Estados Unidos, aí ficava dizendo, olha, você pode ser um grande empresário, um grande advogado, você pode ser isso aqui, que ele é um homem muito inteligente, muito estudioso e tudo, você pode ser isso aqui. Ele disse, não, eu vou ser missionário, porque o reino de Deus, ele necessita de pessoas para ajudar. E aí eu li, meu Deus, ele não tinha nenhum motivo para hoje dizendo, poxa, ele tem tudo para ter sucesso, não é um motivo para abrir mão de tudo isso para o reino. Não, mas ele foi. E ele tinha essa convicção. Eu acho que a gente precisa de jovens que entendam. O reino, ele necessita. Né? Os trabalhadores são poucos. E a gente só vai vencer essa crise se, enquanto jovens, nós dissermos, não, o futuro começa agora. O futuro é aquilo que nós estamos plantando agora. Então, se eu quero que a igreja ela tenha obreiros para servi-la, é agora que eu preciso me dedicar. É agora que eu preciso servir, é agora que eu preciso estar, é agora que eu preciso aprender, é agora que eu preciso ir no seminário, é agora que eu preciso fazer alguma coisa. Então, se dedica. Deus ele vai te abençoar, a tua igreja local. Né? Tive a experiência maravilhosa aqui com a segunda igreja, né? de ter pessoas que acolhem, que apoiam, que vibram com a gente, que sofrem com a gente. Então, são momentos que vale a pena e que a juventude ela precisa redescobrir isto. Né? Que não é apenas uma faculdade que, de fato, pode dar uma vida segura e feliz, mas que a verdadeira segurança e felicidade está no Senhor. E se o Senhor te incomodou para isso, não deixe para amanhã. Né? Como o rapaz disse para minha mãe, não atrapalhe aquilo que Deus está chamando, só vai, que o Senhor ele vai estar cuidando, porque todos aqueles que abriram mão de pais, de mães, de irmãos recebem muito mais. O próprio Senhor Jesus ele prometeu isso por meio do reino de Deus. Então se dedica, tem seus esforços, tem seus sofrimentos, mas não tem nada mais maravilhoso e prazeroso do que viver essa experiência missionária, essa experiência ministerial na vida cristã. Vez ou outra eu me pego pensando assim, né, de como deve ser
especial, gracioso, viver 100% para o serviço, né, do reino. E o que você falou no início, de pessoas pais, né, principalmente, que são contra ou que colocam algumas dificuldades. Teve alguns momentos na faculdade, eu tenho algumas amigas cristãs, que a gente conversou sobre isso. E aí algumas falaram, eu gostaria muito, nenhuma é mãe, né, mas tudo bem, situações hipotéticas. Eu gostaria muito que, se meu filho quisesse ser pastor, missionário, eu gostaria que ele fizesse uma faculdade antes, porque a vida de pastor é difícil e ele passa dificuldades, então eu não ia querer que ele fosse assim. Aí eu até falei, né? Mas, cara, ser pastor, assim, você sabe que Deus vai lhe sustentar no que você precisar, que se você precisar de dinheiro, se precisar de qualquer coisa assim, que Deus vai mandar, que vai ser feita a vontade de Deus, né, na sua vida. Uhum. Parece uma coisa tão assim, sei lá, parece uma coisa grandiosa, assim, viver 100% na dependência de Deus, sob a dependência de Deus, né? Eu acho que deve ser uma experiência incrível, assim, melhor da vida cristã. E aí eu penso que não é julgando elas nem nada, mas, tipo, às vezes a gente tá muito agarrado As a coisas essas materiais. coisas, né? E aí a gente pensa muito, não, a gente vai ser crente, mas a gente também quer ser rico. Então, a gente quer o bom dos dois, né? A gente quer o bom de lá e o bom de cá. E aí, você falando isso, eu lembrei que é complicado. Principalmente, não só ser pastor, mas às vezes ir contra o querer dos nossos pais em qualquer área, né? Acho que não só dos nossos pais, a gente também acaba sendo muito influenciado com essa preocupação. A gente falou aqui sobre o ministério, mas, por exemplo, alguém que queira viver o seu chamado em outra área, quer ser artista, quer ser músico, e para ser isto de forma cristã, genuína, por exemplo, apesar do seu trabalho você dizer o dia do Senhor é sagrado, eu não vou abrir mão, eu quero usar o meu trabalho, seja na engenharia, no direito, na sociologia, na psicologia, na geografia, não sei o que for, para servir de alguma forma a igreja, viver isso hoje já é muito custoso. A gente percebe que, como você falou, as pessoas, os crentes hoje, eles querem ver os dois mundos. O jovem, ele foi incentivado a estudar para poder ganhar dinheiro. A gente não tem mais essa preocupação, e quando vai ter é justamente isso. Não, ser pastor é muito difícil, faça alguma coisa primeiro, para depois. Mas não, por exemplo, se eu quiser ser alguma outra profissão para Cristo completamente, eu vou ter que perder clientes às vezes, vou muitas vezes ganhar menos, talvez, para poder, por exemplo, não trabalhar no domingo. Mas eu vou entender, o meu sustento vem do Senhor. Então não abro mão disso. Eu sou aqui, não sei, então profissão, eu quero usar isso aqui para a glória de Deus. Então a gente precisa aprender que exige sacrifício, né? O ser cristão 100%, o ministério pastoral e o missionário, ele tem disso. Mas em qualquer outra área, se a gente quiser viver para o reino, a minha profissão para o reino de Deus, eu ser o melhor e mostrar que eu sou o melhor, não para mim, mas para que o nome de Cristo seja glorificado, que o meu trabalho aponte para Cristo, aponte para o reino de Deus, isso é muito difícil. E esse entendimento por parte de cristãos, por parte de jovens hoje, ainda não foi, deve se despertar. Porque, por exemplo, nós temos nossas igrejas, nós temos psicólogos, nós temos professores, nós temos biólogos, nós temos várias áreas, mas o que é que eu estou fazendo com essa vocação para Cristo? Ele me chamou para isso aqui, tudo bem, não tenho um chamado pastoral, mas ele me chamou para isso aqui. Como é que isso aqui se aplica ao reino de Deus? A gente ainda vive numa mentalidade muito dualista, muito separada de dois mundos. Exige o sagrado e o profano, o meu trabalho é ser profano, não é para o reino. Mas não, toda a vida cristã é sagrada. Tudo eu tenho que fazer para a glória de Deus. Como é que eu estou usando o meu trabalho para a glória de Deus? Como é que o meu trabalho está servindo? E não é só com o dízimo do trabalho, da renda. Mas como é que isso aqui está sendo um instrumento para apontar para Cristo? Então, ministério pastoral, claro, é óbvio. Mas eu até chamo os jovens a entender, olha, a tua vocação, o teu trabalho, como é que você está usando para glorificar ao Senhor Jesus? Porque se a gente não fizer isso, a gente vai estar sempre buscando adorar a dois senhores. O trabalho se torna algo banal, algo que eu estou fazendo só para receber dinheiro, e não é isso.
O trabalho ele dignifica a Deus. Ele nos traz dignidade para dignificarmos a Deus, glorificarmos a Deus. Se esse processo, né, de retorno ao Senhor em glória não estiver acontecendo, a gente está vivendo de forma errada. Essa área da nossa vida, esse mandato que o Senhor nos dá, ele está sendo falho. Então é importante a gente entender que eu não só sirvo ao Senhor quando eu vou para a igreja e faço tal coisa. Segunda a sexta, segunda a sábado eu estou trabalhando e eu preciso servir ao Senhor. O meu trabalho tem que ser um local também de ação pelo meio do Espírito Santo para a glória de Deus. Então, saber, pastor, mas como? Como? Vem cá, vamos estudar na igreja, vem para você entender o que é que a palavra de Deus diz, para você aplicar isso na sua vida. De segunda a sábado, de segunda a sexta, para que isso seja real e você possa oferecer isso ao Senhor Jesus. Né? Então, a primeira coisa é justamente esse entendimento. Em segundo, é justamente isso. A gente fala muito de Deus, de um Deus todo-poderoso, a gente canta, louva, o Senhor é o Deus que criou todas as coisas. Mas quando chega a realidade, mas Senhor, se eu for pastor, talvez eu não tenha o que comer. Mas Senhor, eu tenho 2 filhos para criar e se eu for fazer isso, talvez os irmãos eles me tirem da igreja. Talvez o campo missionário ele não vá suprir as necessidades dos meus filhos. Aí a gente sempre fica, poxa, a gente duvida do próprio Deus. Infelizmente, são incredulidades silenciosas que nós temos e não percebemos. Que nós precisamos entender, é o Senhor. Teve um dos momentos difíceis na igreja que a gente viveu lá, pouco depois que eu cheguei, passaram muita dificuldade financeira e tudo mais, eu só estava como pastor da igreja, e aí no mês que aquela dificuldade aconteceu, foi o mês exatamente que eu fui chamado de um processo seletivo que eu tinha feito mais de um ano antes do estado, no momento da pandemia, e do nada uma pessoa que eu nem conheço, até hoje eu não sei nem quem é, falou comigo, você quando você for chamado pelo estado me avisa que depois de você sou eu na lista. Eu disse, chamado para onde, meu Deus do céu? Que é isso? Eu nem lembrava mais, aí... A igreja passou por essa dificuldade financeira, no mês que a igreja passou por essa dificuldade financeira, foi quando eu fui chamado para trabalhar no estado, e aí eu já pude com isso ajudar a igreja financeiramente, eu não precisava mais apenas depender da igreja, eu comecei a ser professor, e aí eu fui vendo o agir de Deus, como Deus, além disso, ele também foi suprindo as necessidades da própria igreja, e foi, meu Deus, a gente começou a fazer mais obras, o momento de dificuldade foi quando a gente mais fez ação social, mais fez evangelismo, mais fez obras na igreja, eu disse, Senhor, é o Senhor. E aí a gente muitas vezes diz, meu Deus é o Deus do ouro, da prata, é o Deus que cria todas as coisas, mas quando chega para o dia a dia, que falta as necessidades, a gente muitas vezes acaba descrendo do próprio Deus, né? Não consegue ter essa confiança, essa fé, né, de algo que a gente não enxerga, de que a gente não vê, não está tocando, porque nossa segurança é muito material, é muito humana. Então, são 2 coisas, né? Primeiro, a vocação em outras áreas e a compreensão de que Deus ele vai suprir, independente, porque Ele cuida dos seus. Se nós estamos dedicando nossas vidas a Ele, Ele não é infiel, né? Para nos deixar ali sofrer mais do que o necessário. Se Ele está deixando passar aprovação, nenhuma aprovação é maior do que podemos suportar. É interessante, né? Que a gente acaba que é como meio que uma aula, né? Cada resposta do pastor, a gente fica linkando, assim, algumas coisas que a gente passa, algumas coisas que a gente viveu, a gente vê, assim... Duda ainda é muito nova, ainda eu já sou mais da época assim, do pastor, aí a gente já vai pensando mais, assim, tipo, cara, em algumas coisas que você passou e que você duvidou silenciosamente, que você pensou, rapaz, será? Recentemente, o reverendo Elton pediu para mim dirigir a reunião de oração em doutrina lá, né, que aconteceu um imprevisto com o rapaz que ia dar o estudo. Aí, Jonathan, tem convite? Tem. Aí lá, conversando, dando um estudo, aí uma irmã comentou um negócio sobre... Estava falando de Filipenses 4, alegria. Falando sobre alegria e tal. Aí a irmã, mas como é que eu vou ser feliz? Eu sinto dor todo dia, a gente conversando. Aí ela perguntou alguma coisa do meu casamento. Eu disse, rapaz... às vezes Vitória tem mais fé que eu. A irmã olhou assim, eu disse, eu casei certo. Ela tem mais fé que eu. Deus, a gente acabou de comprar uma casa, eu dizendo que ia dar errado, e ela dizendo, Deus vai suprir. Eu disse, mas a gente não tem como dar entrada. Ela, Deus vai suprir. E eu, Vitória, mas tem que dar entrada tal dia. Deus vai suprir. E no dia de dar entrada, a gente conseguiu dinheiro de dar entrada. E eu, cara, se fosse por mim, a gente não tinha comprado a casa. Mas ela sempre falava, eu disse, tipo...
o pastor falando, eu lembrando da época da casa, né? Tipo, eu sempre duvidando, vou morar pela casa, não sei o quê. E vendo o agir de Deus, porque chegaram pessoas pra mim pra falar, aí, você tá querendo comprar uma casa e tal, não sei o quê, ó. Se quiser vender, eu ia vender a casa que eu morava, e aí uma tia minha chegou pra mim e disse assim, ó, faz o seguinte, você precisa de quanto pra entrada? Eu dou a entrada e o resto da casa eu vou pagar a parcela no valor da sua casa lá. Fiquei doido. Pai Deus, não sei o que, tipo, fiquei. Aí não aconteceu dessa forma, né? Mas tipo assim, eu tava vendo que uma pessoa chegou pra mim assim, ó, fiquei sabendo que você tá querendo comprar casa e tal, tenho interesse nessa casa aqui, e veio, e tipo, a gente não tinha conversado, e pessoas, coisas que a gente falou sozinho no quarto em oração, pessoas vieram falar pra gente, ei, tô sabendo, assim, 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 eu ficava mais na cabeça, não vai dar certo, não vai dar certo. Homem de pouca fé, tá vendo? E ela sempre vai, amor, vai dar certo, não sei o quê. E eu falei, né, tipo assim, cara, ela, na compra da casa, ela teve bem mais fé que eu e deu certo. Eu louvo a Deus porque ela não desistiu, porque se fosse, a pessoa vai dar certo, eu tô dizendo não vai, às vezes nesse cabo de guerra, pessoal, então tá bom, então não vamos. Mas tipo, ela não desistiu, sempre me chamava para orar, sempre estava comigo. Então assim, é muito importante e a gente se vê realmente em algumas coisas que infelizmente a gente faz, mas e que a gente acaba que no mundo da forma como tá, a gente fica pensando, ah, não, mas é normal eu ter esse sentimento aqui de que não ia dar certo, esse medo, não sei o quê. Mas realmente a forma como hoje nós enxergamos de querer servir a Deus e ser rico, né? Então, assim, é muito bom a gente conversar assim, ter essa outra visão também, né? Como o pastor tá mostrando aqui a gente, da gente perceber coisas pequenas no nosso dia a dia que muitas vezes a gente acaba até deixando para lá, como se assim, ah, isso aqui é tão pequeno que Deus nem vê. É. E muitas vezes a gente erra nisso, de achar que algumas coisas são pequenas demais para a gente falar ou para a gente pedir a Deus, ou algo que a gente faz é pequeno demais e que Deus não vai se preocupar com esse pecadinho que a gente acha assim, ah, esse pecado é tão pequenininho que passou despercebido. Então, assim, isso é importante, principalmente para nós jovens que muitas vezes estamos ainda construindo a nossa mente doutrinária, nossa fé, a gente tá ali na labuta de todo dia de tentar desenvolver a nossa fé e muitas vezes a gente acaba nos esbarrando nessas pequenas pedrinhas, né? E já aproveitando, o pastor por até já ter respondido essa pergunta aí em tudo que a gente falou, mas de uma forma agora mais específica, né? Como a nossa juventude, aproveitar nós estamos num momento bem pastoral agora, essas duas perguntas, mas como a nossa juventude pode começar a servir com alegria dentro da igreja, mesmo sem um título, mesmo assim, sem um cargo, sem ser um líder disso, um líder daquilo. Acho que, como eu falei, o entendimento, né, de que quem nós somos é um ponto importante. Mas você comentou algo aqui que eu vou utilizar. Na verdade, Eclesiastes, ele vai comentar justamente, lembra do Senhor no tempo da sua juventude, né? E esse entendimento, ele precisa ser real. Como você disse, a juventude é um processo de formação. É quando nós estamos ali aprendendo a viver para Deus. E se a nossa juventude ela não tiver uma boa base no Senhor, no serviço ao Senhor, nós vamos acabar sendo adultos que não sabem viver para o reino. Títulos deveria ser a última coisa que a gente deveria pensar. Infelizmente, ainda temos uma cultura que valoriza demais os títulos, mas a juventude ela precisa entender que é um período, é um estágio probatório, podemos dizer assim, um estágio de provação para a nossa maturidade. Na juventude é quando nós estamos, eu digo porque passei, não fui diferente de ninguém, tive meus momentos de acertos e erros, meus momentos de tolice, né, ao longo da juventude. Então, é importante que a gente entenda que é o nosso momento de formação.
e que o que menos importa que é um título, mas justamente a formação do nosso caráter em Cristo, né? Porque, diferente do que muitas pessoas elas falam hoje, Jesus ele não quer fazer a melhor versão da nossa vida, a melhor versão de Daniel, a melhor versão de Jontas, de Eduardo, não. Ele quer a melhor versão de Cristo em nós. E isso só acontece servindo. É no chão da igreja que nós vamos experimentar exatamente essa riqueza que é ter essa maturidade cristã. Porque a gente vai estar ali juntos, né? Compreendendo, olha, o Senhor ele abençoa, ele ajuda, ele fortalece cada vez mais. Então a juventude ela vai crescendo, vai se fortalecendo cada vez mais para criar esse caráter. Que hoje eu digo, precisamos zelar muito pela nossa juventude. Uma característica que nossas igrejas precisam resgatar é que a juventude ela precisa caminhar junto dos mais velhos. O jovem ele precisa estar com o jovem em verdade, mas nunca perder essa conexão dos homens mais velhos ajudando os mais novos, das mulheres mais velhas ajudando os mais novos. Paulo ele escreve isso a Tito, que é algo muito importante, porque, infelizmente, e aí não se ofendam jovens, por favor, mas todo jovem é burro, não tem sabedoria, somos tolos, né? Digo isso porque sou jovem ainda, né? Mas a juventude, em seus estágios iniciais, ela é muito tola. Nós temos, especialmente na nossa cultura, como eu falei, da autenticidade, nós temos aquele entendimento que nós sabemos demais, que nós compreendemos o que é melhor para as nossas vidas, e é por isso que Eclesiastes vai dizer isso: lembra do Senhor no tempo da tua juventude. A vida para o Senhor no tempo da juventude, ela é o momento de formar o nosso caráter. É por isso que ele diz, para quando for velho e chegar os dias maus, não se desvie. Então, a compreensão desse processo para o jovem, ela precisa estar muito clara, né? Em um momento onde temos tantas distrações, o pastor Elton disse uma frase no domingo, fui visitá-lo no domingo à noite, e ele falou isso, que o problema das nossas igrejas não são os pecados escandalosos, são as muitas distrações na vida cristã. Então, os jovens hoje eles têm muitas distrações, uma vida para a faculdade, para ter o melhor emprego, uma vida para um relacionamento, uma preocupação, uma carência amorosa muito grande, eu preciso namorar, eu preciso me relacionar, e a gente esquece que existem prioridades maiores, que estamos deixando de lado, para formar o nosso caráter em Cristo, para nos formarmos em Cristo Jesus, que precisam então ser resgatados. Então precisamos tirar as distrações para poder colocar o que é prioridade. Então, acho que os jovens eles vão aprender isso quando isso acontecer. Colocarmos os lugares de cada coisa em nossas vidas, o que é prioridade, o que é o segundo lugar, o que é o terceiro, para a gente saber como viver corretamente. Para finalizar o programa, né? Se o senhor pudesse deixar uma palavra para todos os jovens que estão nos ouvindo, qual seria? Eu acho que eu já falei isso, e acho que meu foco seria esse. Viva a igreja. Viva a igreja, porque é aqui que você vai reconhecer onde é o seu ministério. É servindo que você vai encontrar qual área que você vai servir, quais são os seus dons, quais são os seus talentos, o que é que Deus espera de você. Viva a igreja porque você vai encontrar irmãos e amigos que são mais achegados que irmãos. Viva a igreja que você vai entender que não tem como viver para Deus longe da família do Senhor. Não tem como amar a Cristo sem amar aqueles a quem Cristo amou e deu sua vida por eles, por mais que sejam difíceis. Eu louvo a Deus pelos oficiais dessa igreja que tiveram a paciência de Jó comigo muitas vezes. Porque são essas coisas que nos fazem entender a vida cristã. Sei que nós temos muitos projetos pessoais, muitos sonhos, muitas ambições. Mas por mais que a gente possa viver para o reino na faculdade, no emprego, na família, a igreja nunca pode ser negligenciada. Nós saímos de um extremo, de uma situação religiosa onde vivíamos apenas para a igreja, para aí agora todos os jovens quererem viver apenas para suas faculdades, para suas carreiras, para os seus projetos. A gente precisa encontrar o meio termo, porque a igreja nunca pode ser negligenciada em nossas vidas. Juventude, ela precisa entender que é aqui que nós somos formados. É aqui que nós somos quebrados por Deus. Quando nós vamos errar e vamos ter irmãos que vão dizer, meu amigo, não é por aí, mas vamos por aqui, vamos caminhar juntos. Quando nós vamos ver pessoas mais velhas chegando, meu filho, vem cá, tá fazendo besteira,
Senta aqui, vamos conversar. Então, é importante, né? Você lembra disso? Tem uma conversa com o pastor Daniel, acho que ele nem lembra. Logo no início, minha ida para o seminário, que ele me chamou para conversar, meu filho, veja, isso aqui tá errado. Vamos ver isso aí, tome cuidado por causa disso. Então, é entender que a gente precisa dessas coisas. A vida cristã, ela precisa ser vivida, e eu digo a igreja, não a igreja ou apenas o ambiente, mas com as pessoas. Né? Porque é quando nós vamos entender, de fato, o propósito de vida. Meu propósito de vida não é realizar meus sonhos, é realizar a missão que o Senhor deixou para a igreja. O reino de Deus, ele precisa ser o alvo da minha vida e isso começa na minha igreja local. Na minha igreja local eu vou alcançar os confins da terra. Talvez os confins da terra seja minha cidade, seja meu bairro, seja minha família, seja meus irmãos em Cristo. Talvez seja isso. Talvez ele queira me enviar para lugares distantes. Mas que eu possa entender que isso tudo começa no chão da igreja. Com meus irmãos, minhas irmãs, para que a gente viva isso. E por sinal, para os solteiros, jovens solteiros, eu digo uma coisa. Pare de ficar procurando. Preguei sobre isso lá na igreja no último domingo de maio e repito para vocês aqui. Pare de ficar procurando. Acho que uma das coisas que, por exemplo, a Bíblia nos ensina é que o procurar cônjuges e pessoas para casar deveria ser uma das últimas prioridades. O que a gente precisa entender é que a gente tem que servir. E no serviço, o Senhor colocará pessoas com a mesma compreensão de reino, de dedicação para caminharmos juntos. Né? Digo isso porque eu louvo a Deus também por ter casado bem, graças a Deus. Tem horas que só Jesus, por meio da minha esposa, para me ajudar, diz, meu filho, calma, que não é bem assim. A gente no desespero, porque muitas vezes a gente está tão preocupado em achar alguém que o reino é negligenciado. E aí a gente vai achar alguém que também está negligenciando o reino. Então não vale a pena. Viva o reino, viva a igreja, viva o servir ao Senhor com alegria, que um dia o Senhor vai colocar alguém que tem a mesma alegria que você de servir para vocês caminharem juntos. Então, é importante esse entendimento, especialmente em uma sociedade carente como a nossa, de relacionamentos vazios, de relacionamentos descartáveis. Nós entendemos que os verdadeiros relacionamentos são aqueles que vêm para nos somar a servir ao Senhor, né? Para nos fazer, nos dedicarmos, para ser homens que são cabeça dos lares e mulheres que realmente busquem homens que são sacerdotes do lar, servem ao Senhor com alegria, que levam a igreja, ou levam os filhos e a família para a igreja, para o serviço ao Senhor, e mulheres que são auxiliadoras, que são aquelas que estão ali para dar o suporte, que estão ali para, de fato, muitas vezes, quando o homem fraqueja, ser o seu suporte, ser a sua auxiliadora, ser aquela que edifica a sua casa. Então, essa completude de homens e mulheres que vivem isso, só se encontra quem está servindo. Não é à toa que, infelizmente, hoje a nossa juventude, ela tem sofrido bastante em seus relacionamentos, em seus casamentos, porque acabaram não vivendo essa realidade. Pessoas que namoram e sofrem muito em namoro porque buscaram pessoas apenas para satisfazer suas necessidades emocionais. Então, viva que o Senhor, ele vai prover. Colocar em primeiro lugar o reino de Deus, demais coisas serão acrescentadas. Isso implica também uma cônjuge na sua vida. Então, viva para o Senhor, né, que ele vai estar acompanhando a sua jornada de serviço. E ele também vai nos colocar as pessoas certas, no momento certo, para que a gente possa, então, viver essa experiência de ser uma só carne. Amém. Estamos chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado bastante. A gente aqui... A gente pode falar que a gente aproveitou bastante esse bate-papo com nosso querido pastor Daniel Oliveira. Nesse momento eu queria deixar aqui aberto, né, para Duda, se tiver algum agradecimento, algo a falar. E o pastor também depois, se quiser agradecer aí. Se quiser agradecer. Se quiser, ele agradeça pela oportunidade de estar aqui conosco. Eu agradeço pela oportunidade. Foi muito legal, muito interessante estar aqui, né, com os irmãos. Eu apresentei o Conexão Céu também, acho que no penúltimo aniversário dos jovens. Eita, o curso está me chamando no aniversário dos jovens, rapaz. Mas fico muito feliz de ter essa oportunidade. E é isso, obrigada. Eu também agradeço, tá? Então ele mandou agradecer, a gente vai agradecer, eu também agradeço. Agradeço de fato a confiança, o chamado, me alegro muito. É uma cidade que eu amo aqui, Juazeiro.
uma igreja que eu amo, meu coração sempre diga minha igreja. Cresci aqui, me formei aqui, compreendi muitas coisas da vida cristã aqui, sou muito grato de estar aqui novamente, poder compartilhar um pouco da caminhada entre a vida cristã e ministerial. É uma alegria, né? Espero que os irmãos tenham sido edificados. Aí, sei que eu falo demais às vezes, me perdoe. É mal de pastor. E é porque eu sou tímido. Né? Uma coisa interessante. Antes exatamente. E é interessante, porque antes de voltar para a igreja na adolescência, eu era muito extrovertido. Foi eu voltar para a igreja, eu comecei a ter uma timidez que eu não conhecia antes. E aí o ministério pastoral teve que lutar contra isso, mas eu já comecei a falar bem mais. Estou bem melhor. A gente é obrigado a falar muito. Nós estamos chegando ao fim, né? Eu vou falar um pouco da nossa agenda. No domingo, né? Nós estaremos aqui pela manhã na escola dominical, às 9 horas da manhã. O pastor estará ministrando aula para os jovens e os adultos. Nós temos classe também para as crianças, conforme a faixa etária. No domingo, às 18 horas, estaremos comemorando o aniversário dos jovens. O pastor Daniel Oliveira estará fazendo a ministração da palavra aqui. Todos são convidados, espero que vocês possam vir. Quem tiver alguma dificuldade não puder vir, assista a live. Esteja lá também compartilhando, vendo, ouvindo, aprendendo mais sobre o Senhor através da vida do pastor Daniel Oliveira, que estará aqui conosco. Nós somos muito gratos porque Deus tem nos proporcionado isso, né? Conseguimos uma vaga na agenda, trazer o pastor para cá. O pastor mora em Recife, então tem toda a questão financeira. Conseguimos trazer ele para cá, ele pôde estar aqui conosco, fazer o programa. Acabou que eu trouxe o pastor Rui e ele veio de férias e está trabalhando mais do que se estivesse lá em Recife. E assim, eu agradeço muito a Deus por mais uma oportunidade de poder estar aqui nesse programa que tem servido para edificar muito a igreja e as pessoas através dos nossos temas, dos nossos bate-papos. Tive aqui a última vez com Gabi, a gente falou sobre a carência emocional, que assim, às vezes a gente traz alguns temas e o pessoal fica, mas vocês deviam falar só sobre Deus. Mas algo que é extremamente importante e relevante e que trouxe um impacto muito positivo na vida das pessoas, um assunto como esse. E nós estamos aqui hoje falando sobre a alegria de servir ao Senhor, que também é algo surpreendentemente importante na nossa vida e que me deixa muito feliz de poder estar mais uma vez ouvindo, aprendendo e compartilhando daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, como também como os irmãos compartilharam aqui. Antes de encerrar, eu vi o pastor postando sobre um curso. Eu não sei se estava online, se você já terminou, acho que era Teologia Básica. No Seminário Teológico Congregacional do Recife. Isso. Nós estamos lá com o Seminário do Recife, ele é online. Quem quiser um ano de curso, né, tem sido muito abençoado, uma experiência muito boa. Se você quiser participar, vai lá no Instagram, STC Recife. Então vocês vão conhecer um pouco lá do curso. São anos, 3 aulas, segunda, quarta e sexta, né, durante um ano aí. Você vai estudar um pouco sobre homilética, vai estudar um pouco sobre teologia bíblica, algumas disciplinas básicas só para a gente ter essa capacitação. A ideia é para que as pessoas tenham um primeiro contato com teologia. Nunca estudaram, vão estar ali sendo introduzidas nessa caminhada, visando, e sempre nossa ideia sempre foi essa, visando a aplicação na igreja local, a edificação da igreja local. Então, se vocês quiserem participar, entre lá, tire as suas dúvidas. Como o Jonathan falou, já não estou mais como diretor, mas quem está lá agora é o pastor Rafael também, que ele tem dado continuidade nesse projeto aí maravilhoso que eu tive a oportunidade de desenvolver por lá. Muito importante, né? Aproveitar que é um seminário congregacional, né? Exato. A gente também tem que falar um pouquinho sobre nós, né? Então, assim, é uma oportunidade muito boa, é online. Quem tiver interesse, como o pastor falou, procura lá no Instagram, dá uma olhadinha, ver se dá para encaixar aí na sua agenda do seu dia para aprender mais sobre Cristo através da vida dos pastores que dão aula nesse seminário, né? E agora, para a gente encerrar de fato, eu gostaria de pedir ao pastor que fizesse uma oração para a gente encerrar esse momento tão maravilhoso em que podemos viver hoje. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por essa rica oportunidade, Senhor Deus, de compartilharmos um pouco da Tua Palavra, de
entendermos, ó Pai, aquilo que Tu queres para as nossas vidas, que é Te servir em amor, ó Deus, em alegria, porque a melhor coisa Tu já nos deste, que é a salvação em Cristo Jesus. Por meio desse ato maravilhoso de um amor sacrificial, hoje, ó Deus, vivemos uma vida nova, um novo e vivo caminho, que somente aqueles que reconhecem o Senhor Jesus podem experimentar. Uma alegria, uma paz que vai além do nosso entendimento, mas que ao nos dedicarmos a Ti, ó Deus, dedicarmos ao Teu reino, ao Teu povo, podemos te conhecer ainda mais. Não apenas de ouvir falar, mas experimentarmos cada vez mais um pouco do Teu perdão, um pouco do Teu amor, um pouco do Teu cuidado, do Teu carinho, da Tua graça nas nossas vidas, por meio dos nossos irmãos, por meio das coisas ordinárias e extraordinárias que o Senhor faz em nossas vidas. Abençoa cada um, abençoa o Jonas, Eduardo, que está aqui conosco, a cada um que está nos ouvindo, que possamos aprender, ó Deus, a Te servir com alegria, a entender o privilégio que é, ó Pai, estar aos Teus pés e dedicar as nossas vidas como um sacrifício vivo ao Senhor, como Paulo escreve em Romanos 12, para Te oferecermos um culto racional e espiritual. Leva-nos em paz para os nossos lares, estejam abençoando o restante da programação do aniversário da UMEC, que o Senhor esteja fortalecendo essa juventude cada vez mais, para que a cada ano que passa, ó Deus, sejam homens e mulheres, ó Pai, que entenderam o Teu chamado e vivem para o Teu reino. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir Conexão Céu. Conexão Céu. Até o próximo programa. Conexão Céu. Produção Segunda Igreja Evangélica Congregacional de Juazeiro.